Boa tarde, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Eu, Maílson Lopes, junto com o professor Gré, aqui para a transmissão agora de Guarani versus Salão. Com certeza vai ser um baita jogo de futebol. Já estamos aqui um pouco cansados, né? De ontem, do jogo de agora. Gré, as equipes estão se arrumando ali para fazer aquela entrada triunfal, Gré. Fala rapidinho, bem rápido, um pouquinho das duas equipes. Se não der tempo, você fala depois. Pode dar suas considerações aí, né, no começo do jogo. Eu só acredito que vai ser um jogo, vai depender muito da capacidade do time do Salão, né, de suportar aí a pressão do Guarani. É o grande favorito do campeonato e vai girar em torno disso. Vou jogar a imagem já que as equipes já estão entrando. Isso, aquela entrada triunfal, o quarteto de árbitro aí com roupas, hoje, roupas rosas, né? Chama a atenção que é a primeira vez que eu vejo esse quarteto com esse uniforme aí. Já a gente fala mais um pouco, viu, Gué? Vamos acompanhar as entradas das equipes. Tranquilo, Maílson. Beleza, vocês de casa acompanhou o hino nacional brasileiro, depois acompanhou o hino de Botuporã, e agora mais o Gré, enquanto as equipes vão fotografar, vão se cumprimentar, vamos bater aquele dedinho de prosa. Grezão, fala um pouquinho, Grezão, dessa equipe aí do Guarani, que dizem que é favorita ao título mais uma vez, um pouquinho do Salão, que tem uma base aí da Lagoa de Pedra do ano passado, que foi rebaixada. Fala um pouquinho pra gente das duas equipes, Grezão. Mas são duas equipes que se reforçaram, né, comparando com os elencos do ano passado. E o Guarani, sim, realmente é a grande equipe desse campeonato, um elenco muito forte. Já tinha uma base excelente, tanto é que foi campeão invicto o ano passado, ganhou todos os jogos, se eu não estiver equivocado aqui. E ainda assim reforçou, com jogadores na construção da jogada, jogadores que sabem sair jogando da linha de trás, e na frente também e na meia, né? Então, realmente é o time mais qualificado em termos de elenco. E a questão do futebol apresentado, jogou o primeiro jogo, fez a lição de casa, fez um grande jogo com grandes jogadores. E como eu estava começando a falar, aí vai depender da estratégia do Salão. Cada jogo é uma realidade, o futebol ele não é uma ciência exata,
mas realmente é o grande favorito, e aí vai depender do Salão ele montar uma estratégia que dificulte aí, vamos dizer assim, os pontos fortes da equipe do Guarani, e que eles possam estar aí numa estratégia, eu acredito que especialmente de contra-ataque, seria uma opção melhor para o time do Salão aí conseguir um resultado positivo contra a equipe do Guarani, e logicamente para a equipe do Guarani é fazer valer a sua qualidade. Ele tem jogadores habilidosos, jogadores que chutam bem, grandes finalizadores. Logicamente, eles fazerem com que esses jogadores eles se entrosem, porque alguns jogadores eles não estavam o ano passado com essa equipe e começaram a jogar junto aqui já no campeonato, né? Então, eu acho que vai ser o desafio da equipe do Guarani, ele fazer com que esses jogadores entrosem bem, né, dentro de um esquema de jogo um pouco diferente do ano passado, e aí dentro desse esquema eles conseguirem, né, colocar em prática toda a qualidade, toda a habilidade que esses grandes jogadores têm. Maílson. É isso aí, Grezão. Pedi para ele falar um pouquinho, mas ele falou foi tudo que tinha que falar, tudo e um pouco mais. Não, tem muito tempo ainda para a gente falar mais, fica tranquilo. Gosto do seu senso de humor, viu? Beleza, pessoal, enquanto o Gré falava aqui das duas equipes, vocês viram aí a equipe do Guarani fotografando, e agora vocês vão ver o Salão, com seu uniforme azul, branco com listas azuis, shorts azuis, meio branco, também fotografando. Nesse momento, o Everton B roubando a bala, nem pede, vai lá e pega, é uma bagunça danada aqui na nossa cabine, mas amiga para essas coisas, né? Tudo bem, tudo legal, e vamos que vamos, pessoal. Já já a bola rola para Guarani da Lagoa d'Água dos Costas versus Salão. Ô Gré, eu não sei se você falou aí, mas tem favorito esse jogo? Sim, eu falei, o Guarani é o favorito. Como eu disse, na verdade hoje o elenco do Guarani ele é favorito contra todos os times aqui que você for jogar hoje em Botuporã. O time do Guarani ele é sim o favorito, por melhor elenco, melhor estrutura e tudo mais. Agora, o desafio é realmente, dentro do entrosamento, você explorar toda a qualidade desse elenco, né, desses jogadores que o Guarani tem. Mas jogo, como já diria vocês mesmos aqui, jogo é jogado e lambaria é pescado, né? Ele acompanha bem nossas transmissões, já sabe até os nossos dizeres, né? Sempre estou dando pitaco também aí no chat, né? Ô, Gré, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, que às vezes eu passo por isso. É mais fácil para a gente aqui de cima ler o jogo e comentar do que quando está em campo, né, Gré? Às vezes em campo a gente tá tão fácil a saída, a gente não vê, e aqui de fora a gente acaba vendo tudo. E o pessoal fala, porque quando você está lá comentando, você fala bonitinho, na hora que vai jogar não faz tudo que você falou. Sem dúvida, né? Mas porque a gente pensar e olhar e cornetar é mais fácil, né? Você fazer, com certeza, não é tão fácil quando você está lá dentro, é diferente. E aqui a gente só está em análise, na verdade, né? A gente tem uma visão ampliada, e quando você está lá embaixo, você tem essa dificuldade da visão, você não vê os espaços, que no fim das contas o futebol ele se resume em ocupar os espaços, e em cima desse espaço que você ocupa, você pressionar o adversário, né, conseguindo esse objetivo que é o gol. E quando você está numa visão aqui do jogo e tudo mais, ou quando você pega o jogo depois e vai fazer uma análise onde você errou e tudo mais, aí você tem uma compreensão melhor. Certamente aqui de cima é bem mais fácil de quando a gente está lá dentro, viu, Maílson? Beleza, exatamente. Eu também, quando eu estou aqui de cima, rapaz, eu sou melhor do que aquele carequinha lá, que agora falhou a memória o nome dele. Iniesta. Não, o treinador carequinha lá, o Guardiola. Porque agora, quando eu estou lá embaixo, até meus cabelos, que eu já não tenho, caem mais. Já a gente fala mais um pouco, vamos esperar a bola rolar, e já a gente volta a falar com vocês aí de casa. Bola rolando aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, a bola está rolando para Guarani versus Salão, é o segundo jogo de hoje, domingo, que é dia 28/5/2023, a bola está rolando, já saiu jogando errado, o Diego não consegue dominar,
Quem tá com a bola agora é a equipe do Salão que vai cobrar lateral cobrado. Chegou o Diego, não chegou. Tá a bola o Luan tocou para trás enfrentando. O Joelson chega, não ganha. Quem ganhou a bola foi o Salão, ganhou lateral. Lateral cobrado já pelo número 6, eu acho que é o Guilherme. Guilherme tocou para o do Edivaldo. Fintou, não fintou, pá, machucou ali, viu? A primeira jogada perigosa ali já, Maílson. Machucou. O Diego chutou. O Diego chegou atrasado, na verdade, na bola, né? O rapaz ali deu um biquinho. Não sei se foi o Joelson, né? O Jó. Com o Diego do Guarani. Me parece que foi o Jó, mas que a gente chama de Joelson, né? Parece que o jogador do Salão, não sei se solou. O Diego tá sentindo ali, é o Joelson mesmo, viu? Parece que foi bico com bico ali. Mas o Joelson tocou na bola primeiro, viu, Maílson? Não sei se o árbitro marcou falta ou marcou choque de jogo. Tanto é que a bola foi para o campo do Guarani, né? Então, eu acho que o árbitro aí faltou a malandragem aí. Mas um lance simples de jogo, não... Exatamente, quem tá com a bola lá né? em cima lá é o lateral, é o Thiaguinho. O Thiaguinho toca atrás aqui no César, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Hoje já tá de volta aí para ajudar a equipe do Guarani, que é a atual campeã municipal aqui de Botuporã. Tá aí defendendo o seu título. Chutou pra frente lá o Eduardo, domina o César no peito. O César chuta pra frente, chegou o Ricardo chama no meio pro Maciel. Maciel que tá reforçando essa equipe do Guarani, tocou pro número 7, o número 7 lá jogou errado, que é o Jefferson. O Jefferson saiu jogando errado. Bola lá pra frente, pra ninguém, a bola sai em lateral, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Já já a gente vai dar aquela passada no chat que hoje tá bombando, viu? Tem 137 pessoas nos vendo. Já já. Um jogador caído lá, Maílson. Caiu o número 7, o Jefferson. Jefferson que é reforço lá de... Parece que é Riacho de Santana, é isso? Dá uma passadinha no chat aí, Gré. Já temos Eduardo Corta aí dando boa tarde. Não sei se é o cantor, né? Mas tá aqui dando boa tarde, desejando um bom jogo, né? Para não ser um jogo morto igual... Já cornetando o jogo aqui, mas do Vila Real e dos professores, não é isso? Aí tem o Silvio Batista, que vai trabalhar cedo, que já vai dormir daqui a pouquinho, ó. Temos o Adelto, abraço meus queridos Maílson, é isso aí, Adelto, tá em todas. Nosso amigo Roxinho, firme e forte aí, prestigiando aí as transmissões. Nosso amigo também Jadson Oliveira. Bora Gré, bora Grezão, bora Maílson. Boa transmissão, Matheus Fernandes também. Isso aí, Matheus. Dando aquela moral aqui pra transmissão. Vamos lá, Maílson. Olha só, o Joelson tá com a bola. Quem chegou na bola agora, o 19, é o Eduardo. O Eduardo na bola. Vai jogar, jogou no meio para o Edivan, que perdeu, sobrou pro Valdeir, que tá jogando de volante mais uma vez. Jogou na frente, pra quem? Pra ninguém. Sobrou pro Luan. Luan domina. O Luan tá com a bola, levantou a cabeça, procurou alguém. O Diego vai passando aqui no lateral. Lançou lá na frente pro Eric. Cabeceou lá o Thiago pra frente, dominou com canela, sobrou Mateuzinho, brigou, sobrou com o zagueirão o Carlos toca pro Valdeir, quase que rouba a bola o Jefferson, sobrou pro Eduardo, colocou na frente, chegou o Maciel faz falta, já cobrada pelo Ademir, que no jogo passado não jogou por contusão, hoje tá aí com a número 12, jogando de titular. Grezão, depois você fala pra gente a importância desse jogador Ademir nessa equipe do Salão. Olha que batida violenta lá em cima do Thiaguinho com o Marquinhos. A bola jogada lá para lateral que favorece a equipe do Salão. Grezão, fala um pouquinho do Ademir pra gente, Grezão. Maílson Ademir, é um dos jogadores que algum tempo atrás foi um dos melhores jogadores que eu já vi atuar aqui em Botuporã. Ele, especialmente a questão física, né? Vamos lá. Olha o Salão. O Edivan brigou, bateu. Acabamos de falar do Ademir, já teve a primeira chance de chutar. Grezão, então, fala um pouquinho do Ademir. Um dos grandes jogadores aqui da nossa região. Ele foi um dos jogadores que eu já vi fazer um campeonato praticamente excelente algum tempo atrás. Só que a questão física dele a gente percebe que a questão da velocidade, por exemplo, vai passando o tempo, né? O jogador não deixa de perder, mas com a bola no pé, Maílson, jogador muito técnico, tem visão de jogo,
de jogo, sabe usar, no caso, o seu porte físico, agora já por características diferentes, tá certo? E se Olha deixar... o Luan, fez tabela com o Maciel, o Luan pega bem, bateu, tem desvio. Sai em escanteio que favorece o Guarani. Já já você conclui, porque escanteio é sempre jogada perigosa, pode sair um gol a qualquer momento aí no escanteio. Vamos lá. E quem tá na bola parada, sempre ele, o Luan. É o homem aí da bola parada do Guarani. Ele que joga com a 10. Olha só o Luan, que escanteio cobrado, jogou lá no segundo pau, vai ficar com o gigante César, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, tentou fintar, não fintou, sobrou com o Thiaguinho. Thiaguinho às 16 domina, joga para o Jefferson pedala na frente do Valdeir, tocou pro Mateuzinho, o Mateuzinho vai colocar na frente para o Thiaguinho, jogou direto no travessão, quase o Thiaguinho pegava ali de calças curtas, no bom dizer da palavra, o goleiro do Salão, Grezão. O jogador caído lá, o juiz não parou, voltou a bola. E também, finalizando a questão do Ademir, um jogador perigoso. Agora a questão da mobilidade para um jogo desse complica. Você tem que ter intensidade, tem que ter correria, né? Mas se deixar espaço, igual o Luan também, um jogador do Guarani que bate muito bem na bola, são jogadores que você não pode deixar livre para chutar não, que se chutar, eles guardam mesmo, Ailson. Beleza, Grezão, tem como, Grezão, por gentileza, passa pra gente a escalação da equipe do Guarani, que é a mandante de hoje. Vamos lá, Maílson, no gol, Hernando, número 4, Paulo César, 3, Maicon, 10, Luan, 18, Matheus, 21, Maciel, 7, Jefferson, 9, Eric, 8, Zé Ricardo, 19, Diego e 16, Thiago, Maílson. Esse é o time do Guarani. Beleza, Grezão, já já você passa também a escalação aí da equipe do Salão. Olha só, o Luan tocou pro Maciel, girou em cima do Eduardo, ganhou também do Ademir, sobrou pro Luan, Luan já viu, tocou pro Diego domina, levanta a cabeça, procura alguém, não acha, jogou no meio para o Jefferson, chegou lá muito bem na marcação o Edivan que normalmente faz gols de falta, né? Pega muito bem de fora da área também. Olha só o Jefferson, chegou o Eduardo, o Jefferson muito bom, vai bater de fora da área, tem desvio nas mãos do goleiro Ellington. Por gentileza, meu amigo Gré, a escalação da equipe do Salão. Vamos lá, Maílson, espere um pouquinho esse lance aí, ver se deu alguma coisa. Olha só, é perigo, o Ademir pega bem, bateu, tem desvio. Para o goleiro Hernando, muito tranquilo, já pegou. Pronto, mas vamos lá da equipe do Salão. No gol nós temos o Ellington, número 10, Edivan, 2, Valdeir, 19, Eduardo, número 6, Guilherme, número 4, Carlos. Olha, o Jefferson colocou na frente pro Eric, que é bom de bola, ele gosta dessa jogada, sobrou pro Mateuzinho, não chegou muito bem lá o Edivan na marcação, tira de lá o Edivan, tem impedimento marcado. Impedimento, o juiz demorou um pouquinho para ver, vamos voltar aqui, né, do zero. Número 1, Ellington, número 10, Edivan, 2, Valdeir, 19, Eduardo, 6, Guilherme, 4, Carlos, número 7 é o Joelson, 21, Marcos, 20, Eliseu, 9, Ademir, 23, Thiago. Bola alçada na área, a bola vai ficar com o Diego 19, tocou para o Maciel, bom de bola, Maciel, tocou aqui para o Diego 19, Maciel 21, tá com a bola, pensa, joga lá no meio para o Jefferson, que já domina girando, já vê lá o Thiaguinho, dominou errado, deu sorte, grudou nele, Valdeir, do jeito que ele pegou ali o antijogo, podia ser carro amarelo. Então, mas só fazendo a correção aqui, o Ademir, ele tá com a 12, viu? Eu tinha falado que ele tá com a 9, mas eu acho que mudou a camisa e tal. Então o Ademir tá com a 12 aí da equipe do Salão, Maílson. Levou em falta perigosa, Luan bate muito bem na bola, hein? Já tem assistência no campeonato, várias, aliás. Olha só, o Luan tá na bola, tem falta, o juiz tá anotando alguma coisa, amarelou lá pro Valdeir, que grudou. Amarelou, B? Dá uma olhadinha pra gente aí. Ok, olha só, Luan na bola, fez chuveirinho, jogou direto nas mãos do goleiro Ellington, amarelou para o Valdeir. Ademir, então por reclamação, porque quem gruda no Luan, no Jefferson foi Ademir, olha só.
Olha lá o César com o Joelson, parece que teve uma pancada ali no rosto. O Joelson cai com a mão no rosto, Grezão. Grezão, jogada dura aí do César, com um choque normal de jogo, não teve nada demais. Mas parece que o Joelson ele bateu a cabeça ou teve um tranco ali na cabeça, viu, Maílson? Um alô especial, meu irmão Elton Lopes. Que saudade, meu irmão, hoje lá em Betim, Minas Gerais. Obrigado, meu irmão, pelo comentário. Que saudade. Saudade é pouco para falar o que eu sinto aqui agora. Grezão, temos aqui o comentário também do nosso amigo Ronald Alves, que é o Dedê. Hoje ele fez um gol lá em Tecno para o nosso time e deu uma assistência também, tá? O Dedê, que nós esperamos que no próximo jogo contra o Vila Real faça um bom jogo. Grezão, nós temos aí um jogador na equipe do Guarani, é o Maciel. Ele que o ano passado atuou pela equipe do Flamenguinho e esse ano optou aí por jogar no Flamenguinho. Que você acha desse atleta? Ele faz diferença realmente nos times por onde ele passa? Com certeza, Maílson, jogador de extrema qualidade, qualifica a saída de bola, realmente acrescentou nessa equipe do Guarani, que já era uma equipe excelente o ano passado, e com a vinda de Maciel, o Jefferson, né, que é o reforço que joga no Flamengo de Guanambi, e o lateral esquerdo, eles qualificaram ainda mais o elenco. São jogadores que gostam da posse de bola, têm qualidade no passe, sabem armar a jogada. Então, com certeza, o time do Guarani trouxe excelentes reforços, conseguiu ficar mais forte ainda do que já estava. Maílson. Um alô especial, o Jailton, lá em Barueri. O Jailton, que é da Lagoa d'Água de São Francisco, foi meu colega de escola. Aquele abraço, Jailton, que é o Jai Gesso. O Silvio Batista dizendo, boa, Grezão, ótima visão de jogo, hein? Belos comentários, olha só o Grezão fazendo aí. Valeu, Silvio, tamo fãs junto por aí. Onde passa, né, Gré? Olha só, Luan, se pegar dali é perigo. Ele pega bem. Se ele acertar, é perigo, mas não acertou. Alô especial, meu amigo Hernando Carmo Alves. Esse time, Maílson de Grezão, ele perguntou alguma coisa, eu não entendi. Tem que ler lá antes, né? Que dia seu time joga, Maílson? Joga dia 3, sábado que vem, contra o Vila Real. Espero vocês aí na torcida do Atlético. Mas esse início de jogo a gente já percebe o time do Guarani impondo o seu ritmo de jogo, já procurando forma de empurrar o time do Salão para o seu campo de defesa. E como ele tem jogadores rápidos que conduzem bem a bola e com muita habilidade no caso, vai dificultando a saída de bola. Veja só que eles pressionam a saída de bola do Salão. E o Salão está buscando aí com o Joelson, principalmente, que é muito veloz, é um grande jogador também, uma alternativa aí para poder surpreender o time do Guarani, Maílson. Então, acredito que a loja do jogo vai ser essa, o time do Guarani pressionando e o time do Salão buscando uma jogada mais... uma ligação um pouco mais direta. Naquele momento lá foi o Valdeir que tomou o amarelo e não o Ademir, viu? Deixa eu te falar uma coisa aqui, Gré, uma pergunta. Você acha que essa equipe do Salão estudou bem essa equipe do Guarani? Porque até o momento não está dando espaço, como deu a equipe da Lagoa d'Água de São Francisco. Já você responde, vamos ver essa falta. Olha só na bola, o Carlos. O Carlos está na bola. Olha só a bola na área, tem desvio, pegou na cabeça do Maciel, sobrou lá para o Jefferson. O Jefferson está jogando aqui com o Luan. O Luan que já perdeu 2 batalhas contra o Eduardo. Jogou aqui embaixo com o Diego. O Diego domina com a 19. Toca para o Luan que está com a 10. O Luan levanta a cabeça, procura alguém. Achou. Olha, pronto, voltou aqui. Opa, olha só o Maciel, carrinho perigoso, vai sobrar pro Joelson. Chegou também pro César, somente bola. Pega o César, tranquilo e sereno, sai jogando. E a torcida do Salão se desespera aqui, reclamando. Olha só que bola perigosa aqui, meu Deus, fica esperto aí, torcida. Quase pega na gente, eu já preparei aqui a defesa, hein, Maílson? 15 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Nós temos aí 0 para o Guarani e também temos 0 para o Salão. Lembrando que no jogo passado o Guarani demorou um bom tempo também para abrir o marcador, mas quando abriu também fez vários, né? Vamos ver hoje como se comporta, se é isso. Olha só o treinador, brigando ali com o assistente Romário, ou melhor, o quarto árbitro Romário, pedindo calma pro banco.
Eu tô percebendo, André, não sei se você percebeu, eu vou falar aqui, tem uma mudança aí que chamou a atenção a esse jogador, o Cássio, ele é de Caraíbas, ele reforça o Salão, nos 2 primeiros jogos jogou de titular e hoje ele tá no banco. E quem entra no lugar dele pela formação que eu observo é o Edivan, que nos outros jogos ficaram no banco. Você observou essa mudança também, André? Sim, mas eu só acredito por causa que o Edivan é um jogador que ele conduz bem a bola, ele tem certa habilidade, é um jogador forte, ele fica devendo na velocidade. Mas eu acredito que para o Salão hoje é muito importante ele controlar a posse de bola, ele segurar mais o jogo, né, os jogadores de meio de campo, né? E apenas a questão da velocidade. Olha só, sobrou pro o Carlos lá na área. O Carlos é bom de bola, ele é perigoso. Tocou lá em cima para o número 23, que não chega. Empurrou lá o Thiaguinho. Chegou também o Ricardo. O Ricardo, que eu queria falar um pouquinho dele, rapaz. O Ricardo que vem se preparando fisicamente, correndo no asfalto. Às vezes, quando eu estou aqui no estádio com a escolinha virando o jogo, fazendo futebol com as crianças, ele chega aí, faz preparo físico. Tá levando muito a sério esse campeonato, Ricardo, que o ano passado foi campeão. Olha só, roubou o Edivan, chamou, chega o César. O ano passado ele foi campeão com o Guarani, mas não atuou em todas as partidas como titular. Esse ano, até o momento, titular absoluto aí nesse meio campo. Olha só, o Jefferson é veloz, jogou para o Eric, que é perigo. Tira o goleiro Wellington. O Eric adiantou um pouco essa bola, Grezão. Maílson, faltou aí um pouquinho de perna ali, Maílson. Quase ele abre o placar. Ele já tá tendo um problema. O Ademir que já tem cartão, tá tentando arrumar problema ali. O Ademir já tem cartão. Se o velho tiver peito, ele manda expulsar. Maílson, eu acho que a arbitragem, Maílson, ela já tem que se impor. Oi. Então, mas eu só acho que a arbitragem já tem que se impor, ela não pode ficar omissa em alguns lances. Já teve algumas entradas mais perigosas, ele já podia estar chegando ou dando um cartão, ou então tendo aquela conversa, aquela pressão no ar. Vai lá, Maílson. Olha só, o Mateuzinho roubou a bola, tocou pro Jefferson, o Jefferson domina, toca pro Luan, ele mais o Eric se conhece muito bem, tem desvio, vai sobrar lá em cima pro Ricardo, o Ricardo domina, pegou a bola, o Ricardo vai bater dali, não tentou tocar, tira de lá o zagueirão, Carlos. Olha só, o Ademir cabeceou pra frente, pras costas, tá com a bola o César toca pro Ricardo, o Ricardo devolve para o César joga lá na frente para o Thiaguinho, não consegue, pegou na mão, o juizão falou que não, quem tá com a bola agora é o Marquinhos 21, lançou na frente, nas costas do César, chegou na marcação, o Diego chutou no pé do Joel, sem a lateral. Gré, essa jogada, Gré, pra mim, quem foi ali, merecia outro cartão amarelo é o Ademir, ou melhor, o primeiro cartão. Ele, não sei se ele sofreu, eles estão se provocando. Pra mim o Maciel não fez nada demais, o Maciel foi muito cabeça tranquila, porque o Ademir peita ele 2 vezes, ele simplesmente não responde a tentativa de agressão. Isso, é uma forma de intimidação, né, mas essa pressão de puxar o jogador e tudo mais, mas realmente o juiz no começo, quando começa essas intrigas, vamos dizer assim, dentro de campo, ele tem que chegar, ele tem que dizer que ele está vendo ali, e se tiver discussão, ele já amarela, se não, o próprio tom de voz, a própria postura do árbitro, ele já se impõe e o jogador desrespeita, mas se ele deixar correr, ele deixar a bagunça e sair no lance, aí já pode demonstrar assim que ele não está chamando a responsabilidade, mas ele tem que tomar muito cuidado. Exatamente, e a tendência desse jogo é ser um jogo pegado. Olha só quem tá com a bola aí em cima é o Thiaguinho, lateral esquerdo, reforço lá de Tanque Novo, jogou aqui para o Mateuzinho, de Mateuzinho para Thiaguinho, tem desvio, sobrou aqui no meio para o Mateuzinho, ele domina bem, chegou aí o cara, vai sobrar pro Eric, bateu, tem desvio para fora! Teve desvio, teve a chance o Eric, porém teve desvio, né? Chegou ali trombando e tem escanteio que favorece a Guarani, que vem chegando, vem buscando o seu primeiro gol aí, tem 19 minutos para 20, com certeza ansioso para marcar o primeiro gol, e o Salão se segurando do jeito que dá. Olha só o Luan, cruzamento bem feito, soltou o goleiro, tira a zaga do Salão. Grezão. Jogada perigosa, continua sendo, na verdade, uma jogada perigosa do Guarani, essa bola alta na área. Tem jogadores que sobem bem, a zaga sobe bem com César, né? E o time do Salão, a gente percebe que eles estão com dificuldade com relação a posicionamento. Mas agora há pouco no lance do Guarani, no ataque do Guarani, ele tinha 5 jogadores apenas e 5 jogadores aqui na frente. E eu acho que foi estava voltando bem devagar, enquanto o time do Guarani já estava lá dentro da defesa do Salão.
Bola lançada na área pro Eric. Será que o Eric chega? O Eric chegou. Tá com a número 9. Esse homem fez 3 gols no jogo passado, com 3 assistências do Luan. E até o momento não fez o seu. Olha só, o Ricardo dominou. Opa, o Ricardo, rapaz. Jogou na frente pro Eric, que vinha voltando. O Ricardo não prestou atenção na jogada, Greg. Oi? O Ricardo, ele não prestou atenção na jogada. Sim. Então, e nessa jogada aí também, a zaga do Salão viu que ele estava impedido, só que é o seguinte, ele parou no lance, mas a zaga do Salão parou também. Ela não pode parar, porque se ele não for pro lance, uma hora outro jogador vai. Então a gente percebe uma falta de maturidade, de malandragem aí da zaga do Salão nesse momento. E o time do Guarani, mas ele tá tendo uma certa dificuldade, porque também não tá chegando os jogadores de meio de campo lá dentro da área. No caso, os 2 volantes, né, que estão ali no meio de campo, o Maciel e o Ricardo, eles têm que pressionar mais para ajudar os meias, porque se ficar só os 4 jogadores ali de frente, né, as 2 meias e os 2 atacantes, fica difícil para furar ali a barreira do Salão quando a zaga tá postada. Opa, o Ademir, que já empurrou o Maciel, que já falou um monte, vai lá e faz uma falta. Tá na hora do juiz conversar. Então, mas isso foi o que eu falei. O jogador, se ele começa a aprontar, ele começa a tomar conta do jogo e o juiz não se impõe, não diz que quem controla o jogo, quem é a autoridade da partida é ele, começa a complicar. Então a gente já está percebendo isso. O Ademir, ele tem essa característica de pressionar a arbitragem e tudo mais, e aí o juiz toma cuidado, porque senão outros jogadores vêm e aí vira aquele jogo tumultuado, aquele jogo complicado. Olha o Luan, jogou direto, o Eric cai na área, tenta cavar um pênalti, não consegue. 22 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani tá com 0, o Salão tá com 0. Grezão, o jogo, o Grezão tá muito pegado, diferente do que muitos imaginavam. O Salão com uma postura defensiva, porém inteligente, né, Grezão? Isso nem tanto, mas apesar deles estarem defendendo e tal, mas pelo posicionamento dos jogadores em campo, repare para você ver, as meias estão avançadas, tem Eliseu lá em cima, tem Ademir e Joelson aqui, bem avançado, o camisa 10 aqui embaixo, eles não estão fazendo aquela linha lá dentro da zaga. Por exemplo, você pode ver, olha o Mateuzinho livre ali, é sinal que o meio de campo deles não está... Olha o Luan, bateu direto para fora. Que o meio de campo deles não está fazendo aquela barreira, tá certo? Estão saindo um pouco pro jogo, não pode também só defender lá atrás, mas as características dos jogadores mesmo, esses jogadores do Salão, eles não vão ficar defendendo, não. Bora dar uma passada no chat, Gré, eu quero ver o chat. Acorda, Raí, eu quero ver o chat, Raí. Vamos lá, mas jogada perigosa, ó. Jogou lá em cima para o Edivan, na marcação do Edivan. Tem o Jefferson, o Edivan cabeceou, o César cabeceou, sobrou. O Luan tá errando alguns domínios no meio de campo. Agora deu sorte, Luan. Dominou, demorou para entender. Viu o Thiaguinho lá em cima. Jogou justamente para o Thiaguinho. O Thiaguinho lançou na área. Tem desvio. Vai sobrar para quem? Vai sobrar aqui pro Jefferson. Não, o Jefferson não chega. E nem chega também o Maciel. Quem chegou foi o 6, que é o Matheus, é o Guilherme. Depois eu vou descobrir o nome desse daí. Teve a briga ali com o Maciel, com o Eduardo. O Eduardo mais o Maciel, que são amigos, mas estão se pegando em campo, Gré. Ah, mas são uma meninada aí. Não tem esse negócio de amizade lá quando o juiz apita, não. Mas cada um lutando pelo seu. E tem que ser assim mesmo, tem que ser pegado, tem que ser disputado. Para você ter um jogo mais animado, vamos dizer assim. Olha aqui, jogada do Eric, dominou, tocou pro Mateuzinho, que o ano passado foi um dos destaques dessa equipe. Tocou nas costas do Eric, não teve velocidade para voltar. Sai tocando lá em cima com o Edivan, chegou o Ricardo como pitbull e ganha, a bola não ganha, sobrou para quem? Sobrou aqui para o Salão. O Salão tá bem na partida, marcando direitinho, estudou bem esse time. Roubou a bola o Jefferson, vem o Ademir como pitbull também, bateu dali, pegou no meu. O Carlos tem desvio, sobrou aqui com o Guilherme já toca com o Eduardo e o Ademir domina. O Ademir, quando perde a bola, ele sai correndo atrás do Jefferson como um pitbull e deu sorte que conseguiu tocar, viu, Gré? Olha o Maciel, jogou, não pega. Desse jeito, mas eu sei que tem promessa aí da dancinha do pitbull raivado. Quem sabe se não sair nas próximas rodadas, né? Mas é o que eu falo, mas está um jogo pegado. Os dois times aí disputando o espaço aí no meio de campo. Por isso que de repente a gente não está vendo aquelas jogadas mais agudas, muito chute, jogada enfiada, porque no meio de campo está um jogo brigado.
Olha lá, o Maciel dominou, não viu a sombra do Joelson, ninguém também avisou, não gritaram ladrão. E ele acabou perdendo a bola sai em lateral, é lateral para o Salão que vai se mantendo bem. Alô, o Jadson Oliveira, assistindo lá diretamente de Osasco, tem um shopping em Osasco, chamado Shopping União. Grezão sempre já morou muito tempo em São Paulo como eu, você já foi no Shopping União de Osasco, Grezão? Não, mas no shopping, já passei perto lá de algum shopping em Osasco, mas nesse daí especificamente não. Mas você tem que falar que foi, Gré, pra você me ajudar, mas tá bom. Olha só, o 6 Guilherme com a bola, tocou para o Joelson, número 7, dominou e vai jogar na área. Opa, chegou o somente bola, o Maicon, né? Não falamos ainda do Maicon, olha só a bola lançada lá na área, chega nele o Thiago. Fala um pouquinho do Maicon, que o ano passado... Eu não lembro se ele jogou na Lagoa de São Francisco, se ele jogou nos Professores. Sei que de última hora aí, o Guarani vai lá e contrata o Maicon, Grezão. Não, também é excelente jogador, tem qualidade na saída de bola, muito forte, veloz. Reforçando aí, tem ainda o Coutinho, né, que vai voltar aí para a equipe do Guarani. Como eu disse, né, reforçou o elenco em todas as, vamos dizer assim, em todas as posições do campo. E também um grande jogador aí, que fez uma falta enorme para a Lagoa de São Francisco, isso, o Maicon. Beleza, quem tá com a bola agora é o Carlos, e o Carlos lança pra frente, se livra da bola, vira lá um tiro de meta, ou melhor, um toque. Quem vai na bola é o César vai nela, o Maicon abre pra receber, tocou para o Diego. Que isso, César? Essa bola poderia ter tocada para o Maicon, que estava do seu lado, preferiu tocar na lateral e entregou de graça. Grezão, leia o último comentário aí do Gildécio Ramos. Maílson, vamos ver ali a jogadinha de fundo se vai sair alguma coisa. Não, escanteio. Olha só o Edivan, ele pega bem, chamou para a esquerda, bateu, ficou no Maicon, tira o Maicon. Olha, essa jogada, antes que você leia aí, era toda do goleiro Hernando. O César resolveu chutar e quase ele complica a situação do seu time, Gré. Exatamente ali, ó. O escanteio agora pode ser uma bola perigosa, a zaga subindo. Aí nós temos aqui já muita gente falando aqui do Ademir, Maílson, dizendo que joga muito, dizendo que ele é o destaque do time da... Teve gente que falou aí, Greg, que ele tá fazendo hora extra em campo, viu? Olha só, o Ademir vai colocar a bola lá na área, ele é experiente, cabeceou de lá o Valdeir pra fora. Não, mas sim, pela questão da expulsão. Isso, que ele tava batendo muito. Tem um pitbull asmático aqui de Maílson, hein? Ai, meu Deus do céu. Os caras também não deixam passar nada, viu, Gré? Aí eu deixar de assistir o Corinthians e o Fluminense pra assistir o futebol raiz. No mínimo é corintiano igual eu, né? Olha o Luan, chamou seu amigo Eduardo Araújo pra dança. O Eduardo tá olhando no olho e não na bola. Opa, olha só, o Maciel deu um chapéu. Opa! Oxi, o juiz não deu nada, rapaz. Essa foi engraçada. Olha só, o Joelson dominou. Quem tá com a bola é o número 12. O 12 sabe quem que é o 12? É o Ademir. Ele vai jogar na bola. Área. O César confiou. Quase que complica. Gré, você achou falta do Edivan no Maciel, que tá caído até agora na mesma posição? Eu acho que sim, mas o primeiro momento, acho que a situação que ele pegou a bola, o juiz olhou, mas em cima ele puxa o Maciel. E ali ele puxa e tira o Maciel da jogada. Tá ali machucado, o juiz. Como eu disse, mas meio que eu tô achando o juiz um pouco perdido. Ele não se impõe no jogo e vai abrindo espaço para algumas jogadas um tanto quanto mais intensas, vamos dizer assim. Mas vamos aqui para os comentários. Não, peraí, até agora o Maciel tá caído na... Ah, sim, graças a Deus. Ele ficou ali praticamente 3 minutos na mesma posição, só respirando, ninguém mexeu, ninguém fez nada. Obrigado, Maciel. O Maciel, Gré, que teve aquele acidente, né? Muito forte, ficou aí quase um ano sem jogar bola. Depois você me ajuda, você sabe muito mais do que o tempo. Ficou esse tempo aí na mesma posição. Eu fiquei pensando aqui, será que o Maciel... Mas foi embaixo, mas foi na perna que ele estava reclamando, não foi na cabeça, nada. E assim, é um herói, ele nasceu de novo praticamente. Um moleque que eu tenho um carinho enorme por ele. E a gente fica muito feliz, né, de vê-lo jogando, vê-lo praticando esporte. Quem gosta do futebol sabe o quanto que isso faz falta pra gente, né? Então a gente fica muito feliz mesmo de coração
que ele passou por tudo e agora é só coisas novas, só coisa boa na vida dele, não é, Wilson? Exatamente, ficou muito tempo caído, a gente como amigo particular, né, além de ser, a gente narra e comenta, digamos que somos profissionais aqui, mas fora de campo a gente tem as nossas amizades particulares, e ele é um dos caras que eu gosto muito. Ficou um tempo parado, eu fiquei preocupado, mas graças a Deus já levantou. Eu vou falar agora, eu não sou comentarista, mas eu vou comentar. Pra mim o Du tá deixando de dar cartões, e isso complica um segundo tempo. Vai falando aí, Greg, deixa eu só abrir a porta rapidamente. Beleza, Maílson, a gente sabe que quando o jogador ele começa um atendimento em campo, entra o pessoal para atender, ele tem que sair e aguardar que a equipe de arbitragem autorize a volta, até por questão de seda e tudo mais, né? Se você começou o atendimento do jogador, ele tem que sair de campo, que foi o que o Maciel fez, e já deve estar voltando aí agora com a autorização da equipe de arbitragem. Beleza, olha só o Ricardo tá na bola, o Ricardo toca no meio para o Mateuzinho faz tabela com o Luan, não dá certo, sobrou pro Mateuzinho que bate e pega no Eric. O Mateuzinho chutou, o Eric mal posicionado, atrapalha o seu jogador, Grezão? Eric agora deu uma de zagueiro lá, o Mateuzinho já chegou chutando, o Eric não prestou atenção e tal, e aí bloqueou o chute do Mateuzinho. O Eliseu foi pra bola, o Ademir parado no lance, não acompanhou a jogada. O Ademir tá bem parado, viu, Maílson? Eu acho que a questão física dele não tá ajudando, você vê que ele dá pouco... A torcida se calou. Tem pouca intensidade. Olha só o Luan no meio de campo, cabeça pensante, toca pro lateral direito, o Diego vai chamar o Guilherme para dançar, o Guilherme não quer dançar, não gosta de dançar, o Carlos tira, deu uma espanada, mas consegue jogar para lateral que favorece a equipe do Guarani. 32 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Hoje é o segundo jogo do dia. Guarani tá com 0 e o Salão também tem. Olha só o Luan, chutou nas pernas o Guilherme, a bola sai em escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Guarani. Grezão, daqui a pouco você vai falar pra mim quem tá melhor no jogo até o momento. Deixa eu só bater o escanteio. Como eu falei, o escanteio sempre leva muito perigo ao gol do goleiro adversário. Atenção nessa bola com o César aí, Maílson. Olha só, escanteio batido, César chega. Você cantou a pedra. Bola cantada. Ele tava desmarcado, a marcação não colou nele. Então, ele é muito alto e já tem jogado de saiada com o Luan, né? Joga muito tempo junto. Uma bola perigosíssima aí do time do Guarani. Ô Maílson, realmente eu acho que o Guarani ele tá melhor, porque ele propõe o jogo, ele tenta pressionar, acredito que a posse de bola do Guarani também é maior, só que o time do Salão também está bem postado, Maílson. Não é aquela superioridade assim, aquela pressão toda não. César cabeceou pra frente, o Ademir tá na bola, o Ademir lançou pro número 20, olha, muito bem ali no bote o Hernando, viu? Tem goleiro que já vai nas pernas do atacante, tenta a sorte, mas o Hernando foi só bola. Confere, regressão? Não, com certeza, tempo de bola aí, o Hernando saiu bem nesse tempo de bola. E como eu disse, né, o time do Salão, ele não é que ele esteja dominado, ele tem uma estratégia aí de fugas com o Eliseu, que corre bastante lá pela ponta esquerda, e com o Joelso também. Aqui na ponta esquerda e Eliseu na ponta direita do ataque do time do Salão, Maílson. Nilton, você acha que o Salão... desculpa, Nilton, Gré. Você acha, Gré, não me xinga não, pô. Você acha, Gré, que o Salão, ele entendeu, como eu já te falei, ele entendeu, ele leu, ele estudou esse time do Guarani, ou você acha que o Guarani hoje não está jogando como jogou no primeiro jogo? Mas eu acredito que sim, mas hoje em dia, apesar de ser o futebol amador, né? Todos os times Olha a bola nas costas do Maicon, o Joels corre muito, o Maicon também correu, protegeu, o César chegou, mas vai sobrar pro Ademir, o Ademir sofreu falta vai tomar a carteira amarelo, o Ricardo amarelou pro Ricardo, até o momento, como eu falei, tinha tido várias faltas, o juiz demorou para amarelar e nesse momento ele resolve amarelar o Ricardo, cartão bem marcado, Gré. Ô Maílson, ele poderia ter contemporizado, porém, era uma jogada que o Ademir ele limpou o lance para o chute, né? Deve ser por causa disso, inclusive eu até tomei um cartão quando estava jogando, e essa equipe deve estar dizendo que quando o cara está em direção ao gol e que ele limpa a jogada para o chute e você faz a falta, eles estão sendo orientados a dar o amarelo. Então por isso,
eu acredito que ele está usando um critério que a equipe de arbitragem já vem utilizando, que eu sofri por causa disso, que eu fiz uma falta quando eu tomei um corte, né? E é perigoso, viu, mas tanto Ademir quanto Edivan pegam bem na bola, mas também o Hernando, ele é um excelente goleiro, pegou muito bem no campeonato passado. Se ele estiver numa boa fase também, é um jogador difícil, um goleiro difícil de você vencer. Beleza, a bola tá autorizada. Quem tá na bola é o Edivan, número 10. Ele é acostumado a fazer gol nesse time do Guarani de falta. Ele fez no último campeonato do Mogiral. Olha só, o Edivan bateu na barriga, pegou mal. Sobrou pro Valdeir, que também pega bem na bola. Bateu dali direto pra fora. Esse Edivan, Grezão, ele é acostumado a fazer gols de falta na equipe do Guarani, principalmente em torneios. O pessoal tá pegando no pé aqui que o goleiro deveria mudar o meião e short, viu, o Gré? Você concorda? Isso mesmo? Tá incomodando? Tá então, mas seria bom, né, na verdade, né? Porque ali pode confundir, o Bandeira pode pensar que é um jogador, numa jogada de escanteio, um jogo mais próximo. Então seria bom a arbitragem já tá cobrando, tá vendo isso aí, pelo menos pro segundo tempo, mas pra não ter nenhum problema a mais. Vai amarelar? Não. Pode continuar, Greg. Para não ter nenhum problema mais aí. Vamos para os comentários, a gente tinha parado aqui no pitbull asmático. E também no jogo do Corinthians, que se alguém puder botar o resultado do jogo do Corinthians aí, você ainda... Tá perdendo de 2-0, Greg. Não faz isso não, gente. Ave Maria. Vamos lá, tem falta, já o Grezão fala, viu? Quem tá na bola dessa falta é o César. O César vai chuveirar pro Eric. Sozinho, o Eric, viu? Vai lá, Greg. Jogado, o goleiro poderia ter saído ali. O goleiro ficou dentro do gol. Se o Eric ele dá um passinho a mais ali, poderia complicar para a equipe do Salão. Aí nós temos aqui o Jadson Oliveira Souza, né? Dizendo aí, Maciel, grande guerreiro. Com certeza, Jadson, grande guerreiro. Obrigado aí pela participação aí, pela moral. Tem um GDC, não sei qual que é o significado, mas dizendo que cornetando o Luan, mas tem o Rogério também, falando que Demir, né? Ademir tá jogando bem. A Darlete acompanhando o jogo aqui de Paramirim. Alô, Paramirim, aquele abraço. Dizendo, bora Guarani, dizendo Olha que só. tá sendo um jogão, hein? Nada, Nossa amiga Darlete, obrigado aí pelo carinho, pela atenção aqui na transmissão da Web TV L10. Olha só, não dominou o Salão, saiu jogando mal, a bola sai lá em lateral. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Luan cobra o lateral, Maciel domina, sobrou pro Mateuzinho, Mateuzinho na bola, chamou o Edivan, jogou no segundo pau, jogou pra ninguém. Pra que cabecear essa bola? Jogou pro o Carlos, e o Carlos tá nela, não, quem tá nela agora é o Jefferson, que fez, fintou, e agora juiz, se usar o mesmo critério, tem que amarelar também. Exatamente, Maílson, com certeza, ele já colocou a mão no bolso aí. Como eu disse, nesse sentido ele está sendo um critério. Amarelou pro Eliseu, não tinha feito faltas até o momento, só que ele usou o critério que ele usou com o Ricardo. Exatamente, limpou a jogada, bola perigosa, bola frontal, e a partir do momento que ele limpa a jogada, a única diferença é que essa bola ele limpou para trás, não estava com tanto domínio igual do Ademir. Mas sim, o mesmo critério, corretíssimo cartão amarelo, Maílson. Perfeito, Greanzi, aconteceu, eu falei aqui, porque assim, critério é critério, então se ele usou para um, tem que usar para o outro, porque aí fica tudo legal, ninguém tem o que falar. O Jean Marques diz... O Jean já está cornetando aqui também o outro time, né? Aparentemente ele não gosta tanto do Guarani, vamos dizer assim, né, Maílson? E dizendo que o time do Salão, ou tentando dizer que o time do Salão aí está dificultando o jogo do Guarani. Olha só, Luan, tem falta. O Ademir conversa mais. Bate bem, Maílson. O Luan bate bem, viu? Ele pega. Vamos prestar atenção. Olha só, o Luan bateu! Passa muito perto da meta, mas o goleirão tava nela. Eu tô observando que o Ademir tá falando mais do que nós dois aqui na transmissão, viu? Não, é uma característica do Ademir. Eu já joguei junto com ele, joguei recentemente o Campeonato Mogiral contra. Excelente pessoa, tal, mas dentro do jogo realmente ele pressiona a arbitragem, ele quer ganhar, ele, vamos dizer assim, ele incorpora ali o Vanderlei Luxemburgo? Não, seria mesmo o Pitbull. Dentro ali do campo com a arbitragem, ele incorpora o Pitbull ali, ele vai pra cima. Mas é um cara muito disposto dentro de campo, muito guerreiro dentro de campo. Beleza, tiro de meta já, ou melhor, bola já tá em jogo, o César chutou lá pra frente.
Quem tá na bola vai ser o Luan. Vamos ver se o Luan chega, não chega, a bola sai em lateral. É lateral que favorece a equipe do Salão. "40 minutos aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, é o primeiro tempo de Guarani e Salão, e o jogo, olha só, cadê a minha torcida? O Edvan puxou, cortou, tirou a zaga, sobrou com quem? Com 21, Maciel, que tira, toma mais um carrinho, o Maciel, coitado, Maciel tá apanhando mais do que mulher de malandro. Vamos lá, quem tá com a bola agora, o Valdeir jogou pra frente. O juizão avisou lá pra quem fez a falta que tá batendo demais, que o Maciel não merece apanhar tanto assim não. Olha só, o Eliseu, não conseguiu o Eliseu, sobrou lá com o Ricardo tá com o César tá com o Ricardo, e tem falta do Eliseu no Ricardo. Foi o 21, Maílson, com certeza lá o juiz agora vai dar cartão no número 21, que é Marcos, né? Marcos Doni. Uma jogada perigosa, ele entrou de carrinho no Maciel e tomou o cartão amarelo, Maílson. Certo, mandar um alô especial à amiga Flávia, que está de casa assistindo a Web TV L10 e prestigiando o primo, o Eliseu, que tomou amarelo e joga ali pela equipe do Salão. Alô Flávia, um abraço especial ao seu filho, o Murilo, aluno aí da gente na escolinha Virando o Jogo, da categoria de 7 a 10 anos, que é a categoria Dente de Leite. Olha só, falei do Eliseu que tá com a bola aí, o Eliseu tocou pro número 10, o Edivan domina, gira, procura alguém, chamou na esquerda, vai sobrar com quem? Com o Ademir número 12 com a bola, o Ademir vai jogar lá em cima, jogou. Um alô especial também todo o pessoal de Tanque Novo que nos acompanha. Quem tiver de Tanque Novo no chat e quiser mandar aquele alô, pode mandar. Hoje de manhã, Grezão, a minha equipe Atlético Botaforense esteve na comunidade de Manuel Corrêa. Fizemos um amistoso interessante, uma boa equipe lá. O resultado final foi 2-2. Muito grato pela recepção, pela educação de todos vocês aí e também pela amizade que a gente vai fazendo. O futebol, antigamente futebol era muita pancadaria, você ia no lugar era briga, você não era bem-vindo. Hoje em dia, por onde eu passo, graças a Deus, com as equipes aí, somente amizade, Gré. Sim, Maílson, muito bom. O futebol amador, a várzea, né, como é conhecida aí, ela tem suas peculiaridades, né, ele tem o seu charme. É muito bom jogar, fazer amizade, criar vínculos. Isso é fundamental. Nas cidades do interior, igual são as cidades da nossa região, em que muitas vezes o lazer, o entretenimento, a gente não tem tantas opções, né? E uma geração que praticamente só fica no celular, né? Então é muito bom a gente fazer esses eventos, criar essas interações, esse entretenimento com os amigos aqui da nossa região, Maílson. Exatamente, olha só, o Michael errou aqui, deu lateral, depois entregou a bola de graça. O Maciel devolve o carrinho que ele tomou lá na frente, o Diego tomou uma pancada no olho, devolve lá o Luan pro Ricardo, o Ricardo pro Eric, rasga lá, eu acho que é o Thiago Pitbull, Thiago, meu amigo Thiago também, na zaga jogando demais ali pelo Salão. O Thiago no primeiro jogo ficou no banco, eu não entendi, depois no segundo jogo jogou, hoje tá jogando e tá mostrando por que tá jogando, joga muito bem o Thiago. Jogada perigosa agora, mas do Maciel, ele correu o risco de tomar um cartão também. Certamente ele está querendo descontar a entrada dos colegas, mas ele não pode entrar nessa pilha, não pode entrar nesse, vamos dizer assim, nesse tipo olha de o jogo. Thiaguinho jogou, dominou no peito, sobrou, jogou aqui pro Luan, ele pega bem, não pega, o juiz está marcando impedimento do Eric. Mas já uns 3 lances aqui, mas que o bandeirinha marca o impedimento. E o juiz demora para poder observar, mas isso também é perigoso. A bola saiu. É perigoso porque você vai gerando 2, 3 lances aqui sem necessidade. Gera um atrito, gera uma confusão. O juiz tem que olhar um pouco mais. Ou o bandeirinha, não sei como é que é a comunicação deles. Na hora que ele marcar, se ele tem um ponto, alguma situação lá, o árbitro poder estar olhando mais rápido para ele, mas se parar o jogo, para não gerar situações desnecessárias. É isso aí, Grezão, falou tudo. Demorar muito, futebol amador, depois gera uma contusão, até mesmo uma confusão. Olha só, o Ricardo ganhou, sofreu a falta, vai amarelar pro Valdeir? Não, o Valdeir o juiz simplesmente conversa com ele, não tem amarelo, e o Ricardo fica caído, com certeza querendo aquele cartãozinho. Vamos dar mais aquela pequena passada no chat, Grezão, ver o que tem a ser dito aí, que já vai subir. Vai subir agora pra você, Grezão, quantos de acréscimo você daria se fosse juiz?
Vamos ver. 3 minutos, Maílson. Aqui a gente já tem uma equipe aí bem informada, bem localizada. A gente já sabe antes mesmo de subir a placa, viu, Maílson? Aqui a gente tem bola de cristal, 3 minutos de acréscimo marcado, 3 minutos de acréscimo aqui nesse jogo de Guarani versus Salão. Me desculpa a ousadia, Maílson, mas já vamos, você já tem aí agora, vamos inverter aqui a profissão de cada um, né? Você já tem algum destaque dessa partida? Então, um jogo bem Olha trucado. A bola direto pro gol nas mãos do goleiro Ellington. Então, um jogo bem trucado e para destaque aí eu tô achando dificuldade, mas a gente vê quem que a gente pode apontar enquanto destaque aí. Na verdade, pode, se você quiser, Greg, eu vou jogar para você. Agora eu vou inverter a pergunta. Para você, Greg, que no primeiro tempo, você destacaria quem aí no campo? Daqui a pouquinho eu respondo, você tem que olhar mesmo realmente. Mas eu achei que o Du, ali no meio de campo do Salão, ele dominou, conduziu as bolas, fez algumas jogadas ali, né? Um jogo duro, como eu disse, em termos de posicionamento, em termos de saída de bola, a bola sempre passou legal no pé dele. Ele não propôs muito jogo, ele não foi atrás igual o Joelson, por exemplo, né, que está aqui na bola. E do lado do Guarani, eu acho que Luan, nas bolas paradas, nos lançamentos, acho que Luan foi um jogador que destacou um pouco mais aqui no time do Guarani, né? Mas o coletivo do Salão, eu acho que é o que vale mais destacar. Eles estão bem compactados nos meios. Eles não fizeram aquele paredão lá atrás, mas no meio eles procuraram ganhar as disputas no meio de campo. Olha só, disputa de bola vai sobrar para o Mateuzinho, número 18, que ele é bom de bola. O Mateuzinho não consegue segurar essa bola, toca lá em cima para o Jefferson. O Jefferson chama para a direita, se bater tem perigo. Olha só, muito bem o goleiro Wellington, muito seguro esse goleiro. Pegou firme, Maílson. Bem posicionado, a bola no meio, não teve perigo, né, Greg? E se machuca nessa defesa, viu, Greg? Nesse momento lá, Grezão, o juiz chama atendimento. Eu já encerraria esse já passou até o tempo do acréscimo aí, já dava para encerrar e deixar o goleiro ser atendido, né? Lembrando aí, pessoal, vocês de casa, que hoje tivemos o primeiro jogo, que foi Lagoa d'Água do São Francisco, Lagoa Grande. Pense num jogo bonito, rapaz. Eu acho, para mim, até o momento, o melhor jogo do campeonato, né, Greg? Com certeza, viu, mas o melhor jogo, o juiz já terminou ali. Ele me ouviu. Final de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal de Rocha. Não saia do sofá e nem caia do cavalo, que a gente vai voltar depois do intervalo. E agora eu vou ali tomar água. A placa dele aí, meu povo, é Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A Sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 779-8127-5468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral.
Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sergio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sergio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sergio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9
985351271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 98535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 98535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 98535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato.
Pronto. Estamos de volta para o segundo tempo aqui do Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani tá com 0, Guarani que é favorito, tá com 0. E o Salão aí jogando muito, fechando a casinha, também tá com 0. Oi. É isso aí, Maílson. Um jogo bem disputado, né? A gente deu aquela passadinha básica na arquibancada para sentir o clima, para conversar com os amigos. E aí, realmente... Rolou a bola aqui no segundo tempo. E quem sai com a bola agora é o Salão. Então, mas como estava falando, o time do Salão realmente fechando bem o meio de campo, disputando os espaços aí. Não está fazendo aquela linha de defesa lá recuada. Né? Ele sobe um pouquinho a marcação e... Tá um jogo disputado, vamos dizer assim. Olha só, agora mais uma bola e nesse momento vai amarelar para o Eduardo, que levava ali um chapéu do Maciel. Amarelo para o Eduardo. E com muitas jogadas nesse estilo, né, Maílson? Muitas jogadas mesmo nesse estilo, que pode correr o risco de uma contusão, de uma coisa mais grave para os jogadores aí. Vamos ver se segundo tempo, os times cansando um pouco mais, se aparece o espaço, se aparece uma falha. E percebe que os times estão dependendo da falha do adversário, Maílson. Beleza, Grezão, beleza, falou bonito, mas falou pouco, mas falou apurado, viu? E tem bola, agora é falta já cobrada aqui pelo Guarani, tocou aqui embaixo pro número 16, o Thiaguinho toca lá para o... e mandou voltar. Olha só o César, jogou direto para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Salão. Chama no chat, o chat bombando. Tem uns engraçadinhos no chat aí, mas a gente finge que não tá vendo, viu, Gré? Pronto, aí tem o Jean Max, grande amigo Grezão. Puxando a sardinha aqui, valeu, Jean. 2025 quero voltar pra minha terra. Aí no campeonato do Pajeú. Muito bem. É uma jogada diferente ali do Ricardo, que ganhou, deu de calcanhar, vai sobrar aqui com o Jefferson. Opa, que isso? O Jefferson colocou, pensei que era tiro. O Jefferson colocou na frente, vai tocar nas costas do Thiaguinho. O Thiaguinho chega, domina, não domina, sobrou com o Luan. O Luan ganhou essa bola, vai chamar no X1, não chamou, tocou no meio, ganhou na força. O Eduardo rasga de qualquer jeito, domina no peito lá o Ademir, que joga lá para o Joelson. Será que o Joelson chega? Não chega? Chegou o Joelson, dominou, tocou para trás. Será que alguém vai chegar? Chegou o Diego junto lá com o Guilherme, que joga para lateral. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Complicou, né? O Ademir ali complicou a jogada, viu, Maílson? Ele tentou, vamos dizer assim, acelerar, dando... Olha a bola na área! Que chance que perde ali o Jefferson, rapaz. Teve lá o desvio, mas não foi suficiente, Grezão, para colocar contra a meta do goleiro Ellington. Então, mas a partir do erro aí do Ademir, né, que ele jogou a bola lá em cima, o Guarani aproveitou essa questão do erro deles, e aí já deu um primeiro lance de perigo aqui do segundo tempo. Destaca aqui na ponta esquerda aqui, tanto o Jefferson, né, caindo aqui nessa ponta esquerda. Falta cometida pelo Edivan e tá apanhando agora nesse momento o Thiaguinho. O Thiaguinho já sofreu uma falta ali atrás, não marcou, agora sofreu outra do Edivan. O Edivan vai estar nas pernas e o juiz... Edivan muito bravo, lá vem o Valdeir, lá vem o Marquinhos reclamar com o Juizão. O Juizão tá ouvindo hoje, vai chegar em casa com os ouvidos queimando, viu, Gré? Daquele jeito, hein? E aí o Thiaguinho também já destaca nesse segundo tempo, mas pela a velocidade, a boa saída, né? E essa pressão aí aqui na ponta esquerda e que o Salão tá conseguindo parar, porém tá parando com falta, né? Já tem vários jogadores aí amarelados e aí já é um risco para a equipe do Salão a qualquer momento, a depender da jogada aí, ter jogador expulso, viu? Olha só, o Luan jogou essa bola na área, tem curva, cabeceou lá o Valdeir, vai sobrar com o Thiaguinho, chegou 2 na bola e um atrapalhou o outro, sobrou para o Valdeir, ou melhor, tocou para o Luan chutou lá para frente, não fica com ninguém, fica com o Maciel, que bate cabeça com o Diego demora, o Joelson vem aqui, rouba essa bola. O Ademir também não sabe para quem tocar, espera a movimentação, tocou lá em cima para o Guilherme bom de bola, jogou na frente lá para o 10, o Edivan, na marcação do Edivan tem o César, vai amarelar pro César, confirma? Opa, foi só nas pernas, Maílson. Acho que nem precisava, mas se ele dá ali só, às vezes, um jogo de corpo, jogada isolada,
O Edivan não tem essa velocidade toda, ele daria um jogo de corpo, se esperava um segundo momento lá, mas tomou um cartão desnecessário o César agora, viu, Maílson? Exatamente, eu concordo com as suas palavras. Alô, Alan Pablo perguntando se tem vaga no Atlético. Infelizmente foram preenchidas 25 fichas e 3 delas queimadas, viu? 3 jogadores, 2 já contundidos e um que parece que não vai poder jogar. Eu falei pra segurar, não segurou e agora o bicho vai pegar. O ano que vem, com certeza, Alan Pablo vai jogar pelo Guarani. Opa, pelo Atlético. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Salão. Quem tá na bola é o Edivan. Edivan tá na bola. Vamos ver se ele vai jogar essa bola na área, se ele vai chutar direto pro gol. O jogo tá pegado, tá 0-0. Olha só o Edivan, direto nas mãos do goleiro Hernando. Goleiro, Maílson, aí destacar os goleiros, as bolas, poucas bolas, né, que foram no gol. Pegaram firme, viu, mas bola difícil, bola forte, né, que eu acho que foi... Não sei se foi o Jefferson que chutou no... Olha só, o Thiaguinho ganhou, tocou no meio pro Mateuzinho, que domina mal. Olha, o Salão roubou a bola, pode ser um contra-ataque perigoso. Teve briga lá no meio, sobrou com o Ricardo. O Ricardo chamou o Ademir no X1, o Ademir... Pá, e o Ricardo sai jogando bonito, agora perdeu a bola para o Joelson na bola, número 7, tentou tocar nas costas, sobrou pro Jefferson. Olha só o Jefferson. Mateuzinho tá na bola, chamou no X1, puxou pra perna boa, se pegar dali é perigo, tem carrinho, só bola. Luan tocou pra trás, Maciel bateu, sobrou. Em 2 tempos sobrou de novo e agora quem que tem? Nas mãos do goleiro Wellington. Que jogada, hein, Maílson? O goleiro bateu roupa. Ele não pode elogiar, né? Se elogiar... Mas enfim, bateu roupa, mas só que recuperou, viu? Mas teve coragem, foi no pé do atacante, no rebote da bola que ele errou no primeiro momento. E aí corrigiu, abafou o lance. A zaga do Salão também corrigiu, né? Vamos dizer assim, a jogada. E lá vem o Salão dando a resposta, Maílson. Olha só o Salão, será que não chega? Chega! Chuta no César, a bola sai, escanteio esse que favorece a equipe do Salão. Que o Salão também ele tem jogadas de velocidade com o Joelson. O Joelson é muito veloz, é habilidoso, armou algumas jogadas ali no meio de campo, sai com velocidade e qualidade, mas se lembrando que o time do Guarani ele avança, né, com seus laterais hoje em dia, e aí também fica meio que vulnerável nas costas do lateral direito lá, que é onde Joelson está fazendo as jogadas de velocidade, Maílson. Exatamente, agora vamos lá para escanteio que favorece a equipe do Salão. Quem tá na bola é o Ademir, que foi pro escanteio sem pressa. Esse um ponto é valioso, jogou na área, quem tirou de cabeça foi o Diego, vai sobrar aqui com o Eduardo, isolou o Eduardo. Subiu, pegou mal na bola, isolou. Só o Maciel brigou lá com o Edivan, a bola sobrou aqui embaixo com o Thiaguinho. O Thiaguinho já viu o Luan, número 10, Luan. Já viu também o Eric, jogou lá na frente pro Mateuzinho, cabeceou pro meio lá. O Maciel fica com ela, vai tocar pro Jefferson. O Jefferson domina, tentou fazer uma jogada de efeito, viu passando, jogou lá nas costas, vai sobrar pro Diego, 19. Rápido o Diego, vai cruzar essa bola na área. É perigosa, não. Nas mãos do goleiro Wellington, firme. Agora foi bem, hein, Maílson? Grudou, colou igual chiclete na mão do goleiro. E... o juiz parou o lance, não sei o que. Foi falta, Maílson? Eu não vi falta agora também, não entendi muita coisa que o juiz quis marcar. Vê que o assistente, enfim, aqui do lado não fez. Nem o assistente tá sabendo o que tá acontecendo. Mas o nosso amigo Gilberto, né? Falando aí que pra ele foi o Ademir. Será que ele já tá falando o melhor do jogo? Não é possível, né? Aí agora tem o Romeu. Contrata esse patrocinador aí que faz a reforma para reformar o estádio. A galera não perdoa, Maílson, não perdoa. Olha aí, só, o Marquinhos jogou essa bola na área. Quem sobe e subiu lá o César. Domina o Edivan e também o Ademir, chutou os dois. Chutou pra fora. E a galera, Maílson, corneta mesmo. Não tem negócio de alisar não, Maílson. Realmente tá certo, tá precisando. E tem que ser registrado também, né?
quem sabe logo não pode estar saindo aí uma reforma aí pra nossa praça esportiva, Maílson. Vai lá, Maílson, lance perigoso. Olha só o Guarani com a bola, o Jefferson, negão, quase erra, não cai, sobrou pro Thiaguinho, ele é muito veloz, o Thiaguinho dominou, vai fazer um chuveirinho, sobrou, bateu, gol! Gol! Na marca dos 10 minutos do segundo tempo. O Thiaguinho brigou, cruzou essa bola lá no segundo pau, ou melhor no meio, e o Mateuzinho cabeceia e o goleiro aceita. E no momento o placar mostra, Guarani tá com 1, o Salão tá com 0, Grezão. Maílson, grande jogada do lateral esquerdo, a gente já tinha cantado a bola aqui, é o Thiaguinho, né, o lateral esquerdo, a gente já tinha cantado essa pedra aqui, que ele sobe com muita pressão, com muita qualidade. E aí no vacilo realmente da zaga, o Mateuzinho se deslocou bem. Mateuzinho que não vem fazendo uma boa partida, diga-se de passagem, fez o gol, oportunista e tudo mais, mas não vem fazendo uma boa partida, mas é um jogador de destaque, foi o melhor jogador do campeonato passado, tem qualidade, tem oportunismo e soube aproveitar ali a opção, que o goleiro também deu uma vacilada. Mas ele não tem nada com isso, colocou pra dentro, Guarani, 1-0, Maílson. É isso aí, o Maciel que tá sofrendo muitas faltas, acaba de sofrer mais uma, depois o Eduardo chuta a bola, olha só o Luan agora tá com vontade, o Guarani quando faz um gol, parece que o time liga o turbo, jogou lá pro Nilton Oliveira que entrou agora, tá novinho no jogo, chegou, vai cruzar ainda, cruzou, não cruzou com muita força, cadê minha torcida que não chegou, não chegou. Então, Nilton, como você já falou aí, o Nilton Oliveira entrou, Maílson, no lugar do Diego, não é isso? Entrou no lugar do Diego, vai mudar um pouco as características, Maílson. O Nilton, acho que ele fica um pouco mais, se bem que já estava na ponta direita, né? Mas a bola não saiu. Aparentemente não saiu não, Maílson, mas... Aparentemente ela não sai toda, né? Mas marcou, tá marcado já. O juiz também, o bandeirinha tá bem posicionado, né? A posição aqui não é privilegiada pra gente. Vai ter substituição, entrando aí o número 14, Cássio, né? É isso, o número 14. No lugar de Marco Johnny, com a camisa 21. E vamos ver o que o Salão agora, qual vai ser a estratégia do Salão, se vai continuar. Porque vinha jogando bem, mas o time do Salão, disputando bem no meio de campo. Teve um erro do sistema defensivo ali, mas não acho que o time do Salão vinha fazendo um bom jogo, não. Estava bem postado. Porém, agora, se o objetivo realmente for buscar o empate, ir para cima do Guarani, tem que mudar a estratégia, tem que, pelo menos a postura dos jogadores, tem que mudar algo. Senão, continuar assim, eles vão perder o jogo, né? É isso aí, pessoal, vocês ouviram os comentários do Grezão, e nesse momento ali, o jogador, o Jefferson, tentou fintar, e quando ele finta, a bola bate nele depois, e a bola sai lateral que favorece a equipe do Salão. Quero mandar um alô especial, todo amigo nosso, vamos dizer que é o patriarca da comunidade do Salão lá, o nosso amigo Zé Vaqueiro, que não perde um jogo da equipe do Salão, todos os domingos, sábados, não importa o dia que o seu time joga, está aqui no estádio. Então aquele abraço muito especial ao senhor José Vaqueiro, lá da comunidade do Salão, que está ali sentadinho com seu chapéu de couro, aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. E tem falta lá do Ademir no Eric, é isso? É o Eric que tá caído, né, Greg? Confirma? Maílson, parece que foi o Mike, viu, Maílson? Número 3. É o Mike, isso mesmo. É o Mike, sim. Ele foi cutucado ali no tornozelo e ele caiu. O César já bateu a bola, vai seguir o lance com o Maciel. Olha só, tocou o Ricardo, devolveu pro Mateuzinho, fez tabela, sobrou no meio, não sobrou, e o Carlos tá na bola, e o Carlos muito forte fisicamente, inteligente, Maciel errou o bote, sobrou pro Cássio, viu o Joelson, sobrou agora com o Maicon tira, sobra com o Luan com a chuteira branca, levanta a cabeça, deixou com o Jefferson negão, eu acho que é isso, tocou pro Ricardo já viu
O Luan domina com a 10, devolve pro 7, de 7 para 10, tocou de novo pro Luan. O Luan vai levantar a cabeça, olhou pra área, jogou essa bola pro Eric, não chega no Eric porque a zaga com o Carlos tira de lá e a bola sobra com Eduardo já viu. Agora quem roubou foi o Ademir passa pelo César, era perigosa, mas não passou, sobrou com o Thiaguinho na marcação, falta. Pegou na mão de Thiaguinho. E agora o Salão quase encaixa um contra-ataque, mas não se for o Ademir que lançou a bola, o Joel estava entrando, viu? César fechou a linha de passe perfeitamente, que na velocidade ele estava descolado do atacante, ele fechou a linha de passe e interceptou o lançamento, que seria bem perigoso. É isso aí, o jogo pega fogo, a torcida do Salão tá gritando ali fora, Salão. Olha só, o Ademir tocou aqui embaixo para o Valdeir número 2, jogou essa bola na área, o Maicon tira, vai sobrar pro 7, pode dar contra-ataque, visualizou o Eric, na marcação do Eric tem o Thiago jogou com muita força ali e vai tentar sair jogando, não consegue, a bola sai em lateral, é lateral que favorece a equipe do Guarani. 15 minutos do segundo tempo, o Guarani tem 1 e o Salão tem 0. O jogo truncado, o Salão aí segurou, tomou um gol, mas o Guarani não deslanchou não, tá segurando o tempo aí que dá. Olha só, lateral cobrado, domina, Maciel bom de bola, número 7. O celular tá alto aqui dentro da transmissão, tá dando... Olha só, o César chega, cabeceia pra fora. Esse César é um pitbull, né, Grezão? Ah, sim, com certeza, mas o César não alivia, chega junto mesmo. Ele só tem que tomar cuidado que ele tá amarelado, né, Maílson? Exatamente. Uma jogada um pouco mais pegada. Deu certo a jogada, o Eric colocou na frente, é perigo! Chegou bem ali o Carlos, o Eric dominou no peito, colocou na frente, quase. Me dá o replay do gol aí, Raí! Olha só o replay, o Thiaguinho ele chega, domina, pensa, a zaga dá espaço, joga na área e o Mateuzinho antecipou o marcador que era o Guilherme e fez o seu gol. É o gol que tá dando aí 3 pontos aí pro Guarani, chegando a 6 em 2 jogos. Você vê que no replay do gol aí, né, mas tanto o goleiro ficou meio perdido, nem saiu, nem ficou no gol. E o El Carlos também no lance ele ficou meio perdido. O Eric passou, confundiu a marcação e aí a bola chegou livre pro Mateuzinho. Olha só o Jefferson, marcador no Jefferson, Eduardo tocou no meio, o Luan domina, não domina, tenta tirar, não tira, o Maciel resolve jogar pra fora justamente para não levar perigo e o Gu fica nervoso ali, não sei se é com o Luan, se é com o Maciel. Olha lá, os pitbull, César chegou, ganhou, opa, o Cássio chuta ali o César e o Bandeira... O Bandeira marcou falta, mas o velho, ele marcou falta ali, eu acho que o rapaz deixou a sola ali depois do chute. Cássio, não é o nome dele, o rapaz que entrou, ele já entrou no segundo tempo, já fez falta. E o Salão mantém a mesma pegada, mas eu tô sentindo falta realmente de Aldemir participar do jogo, mas ele tá caminhando em campo, não tem intensidade. O posicionamento dele, mesmo que com a bola no pé, ele joga bem, ele tem visão de jogo, mas algumas jogadas ele tá deslocado, indo pra cima sem necessidade. Olha só o que fez o Maciel entre as pernas do Edivan. Maciel tá danadinho, viu? Olha lá, o Eduardo empurrando o Maciel em campo e o o jogo tá legal. Dominou o Mateuzinho, levantou a cabeça, não levantou. Se tivesse levantado, teria tocado pro Luan. Olha só o Edivan, toca pro Cássio, número 14, que entrou agora, tenta lançar na frente, a bola vai ficar tranquila pro Maicon. O Maicon domina, já viu aqui embaixo o Jefferson, um pouco apagado o Jefferson hoje. O Jefferson toca a bola, número 7, tocou pro Luan, o Luan devolve para o Jefferson devolve para o Luan, é Luan, Jefferson e Luan. Dominou o Luan, jogou no... Que bola do pro Ricardo sozinho no meio de campo. Jogada, hein, vai bater dali, não, jogou para o Mateuzinho, se cortar para a esquerda é perigo, jogou no meio, o Eric deu aquela frente de corpo, sobrou pro número 7, bateu! Defende o goleiro Ellington da equipe do Salão e já sai jogando, vai mexer, Grezão? Vai entrar o número 11 agora na equipe do Salão, Erasmin, bom jogador também, jogador muito conhecido na nossa região. Que conduz a bola, cava muita falta, mas ele carrega a bola perto do pé. Se você fosse o treinador do Salão, quem você tiraria para a entrada do Erasmin? Eu tava vendo o Ademir sair ali, né? Sinceramente, eu acho que o Ademir não tá jogando.
o que ele poderia render pela posição que Erasmin ocupa dentro de campo, né? Eu tiraria realmente o Ademir para poder ver se criava algo mais, né? Mas não sei se o jogador do Salão ele vai realmente querer fazer isso. É o Ademir o tempo todo na orelha do árbitro, rapaz. O árbitro tem paciência, viu? Eu já teria amarelado ele para ele parar de falar. E parece que vai ser ele, viu, Maílson? Deixa a placa girou ali rapidinho, acho que é ele que vai sair. E não sai contente não, reclamou e sai o Ademir, ele gosta de conversar. Mas a tônica do jogo agora é o seguinte, mas o time do Salão ele tem que sair um pouco mais, tem que buscar um Olha empate só aí. essa bola na área perigosa, o Nilton Oliveira cabeceou para trás, que perigo, quase colocou contra a própria meta, Isso. Gré. O time do Guarani agora está com a zaga alta, né? Nilton Oliveira é muito bom de cabeça, César. E o time do Salão ele tem que ir para cima, né? Ele tem que procurar uma forma aí de fazer um gol, de segurar pelo menos um empate e consequentemente. Porém, é a estratégia que o Guarani mais gosta, né? O time sair, abrir os espaços na defesa. Olha só, cavou uma falta Maciel e a falta bem cavada, o juiz foi na dele e marcou. Gré, prossiga, Gré, desculpa. Não, tranquilo. E aí agora eles têm que tomar cuidado com o espaço, né? Se você deixar um espaço para um time rápido, de qualidade igual o Guarani, para o contra-ataque, aí pode um jogo que poderia ser simples, um pouco mais duro, pode virar goleada, Maílson. Olha só, o Salão chega, não, quem chegou foi o Michael no pé de ferro, ganhou, vai sobrar aqui no meio de campo com o Luan, número 10, levanta a cabeça, vê o Thiaguinho na marcação do Thiaguinho, o Erasmin que acabou de entrar, a bola deu uma quicada, o Thiaguinho, o Erasmin ganha, o Thiaguinho chega e ganha depois. O jogo voltou a ser trocado, mas você pode chamar a atenção aqui. O velho, ele é árbitro central também, né? Ele tá de bandeirinha, mas ele é árbitro central. E do lado de cá ele tá marcando muitas faltas, ele tá acompanhando. O juiz está distante, né? Muito lá, posicionado mais no meio. Mas as faltas aqui o velho tá acompanhando e marcando a bandeirinha aqui desse lado de cá da torcida. Isso é bom, né? Que ajuda o árbitro, às vezes o árbitro tá um pouquinho distante, então isso é muito bom quando o assistente colabora aí com o seu patrão. Olha só, Valdeir jogou na área, bola perigosa, aqui pegou, não pegou, o juiz disse que não pegou, tirou errado. Essa bola aparentemente pega no peito com o braço, não sei, né? O juiz não marcou. Olha só o Eric, na marcação do Eric tem o Thiago segura, marca bem o Thiago, rapaz, o Thiago tá mordendo ali e vai lá e faz a falta no Eric, o número 23, o Thiago. E o juiz, a torcida aqui do Salão, Gré, foi a loucura agora pedindo um pênalti lá na área. Lá você viu alguma marcação, alguma infração na área? Ô, Maílson, a posição da gente aqui não é privilegiada, né? É um lance distante. Mas aparentemente pela posição assim do braço do jogador, eu acredito que não, mas se pegou, aparentemente o braço estando bem colado no corpo e a bola de frente, aí não interferiu na jogada, nem na bola que iria. Mas aí teria que realmente ver depois aí direitinho se foi uma bola que comprometia o lance como um todo. Olha só, o César jogou essa bola para o Thiaguinho tá nela, vai cruzar essa bola, não vai, cruzou, tocou atrás pro número 10, Luan jogou a bola, o Will Carlos jogou para dentro, sobrou pro Luan é perigoso, jogou pra área, o Luan não é fominha, se é outro ele chuta no gol, ele tentou dar uma assistência pro Eric, Grezão. Mas o Luan para mim é o melhor jogador da partida, ele participa, ele organiza as jogadas do time, faz passes, né, que criam situações de jogo. Não, a todo momento ele está procurando responsabilidade, bate as faltas. Num jogo duro, num jogo trocado desse, acho que ele é o destaque. Olha o cruzamento, o Eric cabeceou, tira a tinta da trave. Quase o Eric faz o segundo aí do Guarani. E o chat, Grezão, como é que tá? O chat tá aqui, aquelas pegadinhas, eu já tô esperto, né? Opa, um para o Corinthians, Grezão. Rapaz, que milagre é esse, hein? Corinthians fez um gol no Fluminense. A galera tá atenta. Tá lá assistindo o jogo do dessa vez o Brasileirão, mas não deixa de prestigiar aqui o nosso campeonato, a nossa transmissão. Um forte abraço aí pro nosso amigo Gilson Xavier. Domina Gilson lá Pedro. o Thiago. O juiz marcou, acho que um toque de mão de um dos jogadores lá, viu? Pode prosseguir, Gré. Vamos lá, bola perigosa agora.
no Erasmin. Bola perigosa no meio, Edivan pega bem, se bater dali, bateu, palma pra lateral, o goleiro Hernando. Aí quem tá na bola agora é o Thiaguinho, o Cássio chuta pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do... Uma bola perigosa, mas essa bola chutada aí, Hernando firme na bola, inteiro, né? Ele poderia até tentar segurar, mas eu acho que o goleiro tem que fazer o simples mesmo, ele só espalmou pro lado, certinho como manda o manual. Porém, já é uma bola perigosa do Salão, né? Ele poderia também ter jogado lá na ponta, que tinha um jogador aberto na ponta, mas ele chutou bem, não foi uma bola tão colocada. Se fosse um pouco mais colocada, teria chance. Vai lá, Maílson. Olha só o Salão chegando com perigo, jogou essa bola na área perigosa, rasga de lá, o Pitbull César tira. Vai sobrar com o Ricardo, será que o Ricardo chegou, tocou para o Jefferson. O Jefferson domina essa bola, procura alguém, não encontra. O Luan demorou para passar, mas está passando. O Jefferson vai pegar uma tabelinha com o Eric, fez, devolveu, não devolveu bem não. A bola sobe lá no meio de campo para o Edivan, que nesse segundo tempo está buscando o jogo o tempo todo. Olha só, o Edivan viu o Cássio passando, não viu, tocou para o Erasmin. O 11 Erasmin chamou para dançar, sobrou com o Thiaguinho põe na frente. O Erasmin queria a camisa do Thiaguinho, queria trocar a camisa antes de acabar o jogo, não pode, né, Greg? Ele deu uma embolada com a bola, aí bicou, perdeu. Amarelou para ele? Amarelou, ele entrou nervoso, perdeu a bola, acho que já entra com o time perdendo, né, mas isso aí agarrou o jogador, agora tá reclamando da arbitragem, mas fez a falta, podia ficar quietinho que não tomava o cartão, né? Mas foi reclamar, brigar, discutir, sendo que fez a falta. Então complica também essa postura. Segue lá, Maílson. Olha só, o Erasmin colocou na frente da marcação dele, o Maciel, ele ganhou na velocidade, chutou essa bola, sobrou lá pra dentro da área, o Maicon tá na bola e machucou o Erasmin. O Erasmin machucou na queda, viu, Maílson? Parece que o Erasmin deu uma machucada ali, né? Vamos ver se tá reclamando. Aparentemente teve uma queda, uma carga, na verdade, né, no jogo dele, mas é normal de jogo. Infelizmente, os jogadores brasileiros, do profissional ao amador, qualquer toque, qualquer disputa, simula, cai e também dificulta o trabalho da arbitragem, viu? Acho que os jogadores, de modo geral, do Brasil poderiam estar melhorando mais essa postura, né, pra gente fazer um jogo mais limpo, um jogo mais corrido que aí ficaria um pouco mais fácil para a arbitragem também estar conduzindo as partidas. O time do Salão, ele começa a pressionar um pouco mais. Nesse momento, o time do Salão, ele está pressionando a saída de bola do Guarani. César já dá chutão, você pode ver aí. E está mais perto do gol, viu, meu, o time do Salão. Olha só, bola na área perigosa, cabeceou lá o César, sobrou no meio com o Edivan, sobrou também com o Maciel já viu o Eric, se passar é perigosa, mas o Valdeir também tá nele, o Eric fez falta. 27 minutos do segundo tempo, aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha, o Eric vai tomar amarelo também, viu? O Guarani tem 1 e o Salão tem 0, o Eric foi amarelado. Mas ele já sabia simplesmente dar um joia pro juiz e concorda com a marcação. Mas os jogadores um pouco nervosos aí, né? O jogo, como a gente já vem falando, é um jogo muito duro, um jogo muito pegado. E aí o time do Salão agora... Bola lá na área perigosa, chegou o César, chegou também, sobrou com o Luan. O Luan tira pra frente de qualquer jeito que dá. Cadê minha torcida que tá chegando minha torcida. Boa. Aqui a gente pede a torcida, ela ouve, já grita, já faz aquela emoção. Mas é daquele jeito, hein? E aí agora o time do Salão, mano, repare bem que tem 5 jogadores ali, ó, todos próximos à grande área do Salão, entendeu? E o time do Guarani, ele tá aquele bote armado, Maílson, esperando o momento certo. Olha lá, ó, roubada de bola, olha que jogada perigosa. Olha só o Mateuzinho se colocar na frente de velocidade, ele tem de sobra, ele é o filho do vento, é o Euler, jogou pra trás, já viu o 9, o Eric, já viu o Luan, se o Luan bater dali, sobra na zaga, tocou aqui pro número 7 sozinho, tá bem colocado, o Jefferson Negão fintou, quase sobrou, bateu, tem desvio, gol! Gol! Na
Marca na marca dos 29 minutos do segundo tempo. Mais uma bola brigada, trabalhado. Luan chutou, bateu, pegou na zaga. Sobra pro Luan, Luan dá uma assistência pro Jefferson que tenta evitar o goleiro pega, mas bate mascado. E agora o placar vai mostrar pra vocês. O Guarani tá com 2, o Salão tá com 0, Grezão. Isso aí, Maílson, grande jogada. A gente já estava cantando a pedra aqui do bote armado da equipe do Guarani. O time do Salão foi para cima, muito afoito. Não se preocupou ali na retaguarda, né, de marcar mais próximo os jogadores. E aí tomou o gol de contra-ataque, que é o estilo do Guarani realmente. De aguardar ali quando o time começa a pressionar, de ter esse bote armado com o Mateuzinho, que agora sim, após o gol, ele começou a destacar, ele tem a jogada e sempre muito perigoso. Ele fica ali quietinho na dele, só esperando o momento certo para poder agir. Grande jogada do Mateuzinho. Quem roubou essa bola, Grezão? O sangue frio do Jefferson, né? Embora ele tenha errado ali na hora da finta, mas o goleiro não conseguiu segurar a bola legal. E aí ele aproveitou o rebote dele mesmo para poder fazer o gol. E Guarani 2-0, Maílson. E quem rouba a bola lá atrás é o Newton Oliveira, que ele dá um passe em velocidade pro Mateuzinho, né? Exatamente, ele dá um bote no meio de campo, rouba essa bola e aí já aciona rapidamente os jogadores que estão de frente. Olha só, ficou com o Thiaguinho vai esperar o Jefferson demorou para passar, chamou pro meio, que bola pro Eric, o Eric chamou na direita, caiu, devolveu pro Luan, tem um rebate danado, agora errou ali a equipe do Guarani. E o tira de lá o Carlos de qualquer jeito, joga a bola para lateral, protege lá o então lateral direito Newton Oliveira. Olha só o replay para vocês do segundo gol, galera. O Newton toca pro Mateuzinho, o Mateuzinho tá com a bola, vai, adianta, toca para o Eric que deixa passar pro Luan, Luan chuta, bate no zagueiro, sobra pro Luan que toca para o Jefferson que demora para entender e em 2 tentativas consegue fazer o segundo gol aí do Guarani. E o placar já tá mostrando para vocês em casa. O Guarani tá com 2 e o Salão tá com 0. Grezão, com 31 minutos aí, Grezão, do segundo tempo, você acha que o Salão tem forças para buscar o empate, para diminuir, ou esse placar de vitória do Guarani vai se manter até o final? Ô Maílson, realmente agora ficou difícil para a equipe do Salão, né? Os gols, vocês veem que por mais que a jogada foi bem feita, mas teve rebote, teve tudo, e o time não teve aquela força para interceptar a jogada. Eu acho bem difícil agora. Olha a bola alçada na área, o César, rapaz, quase que o César. Eu acho bem difícil o Salão ele conseguir pelo menos empatar esse jogo bem complexo, né? Então eu acredito que agora seria realmente eles reorganizar ali o meio-campo, tentar sair um pouco mais na boa e realmente ver algum jogador de velocidade aqui na frente para ver se consegue algo diferente. Mas se o time for de qualquer jeito para frente, desorganizado, o Marcel roubou, o Erasmin tentou segurar ali para o juizão tá deixando correr agora, viu? Olha só, Jefferson, número 7 com a bola, chamou o Eduardo, chamou o Luan que já tem mais uma assistência hoje, fora do último jogo que ele fez 3, o Jefferson, número 7, demorou, tocou no meio pro Mateuzinho, opa, chegou ali como um golpe de karatê, tocou pro Maciel, 21, chamou, vai chamar, chamou na tabela, chegou, travou, vai sobrar com o Eric, não sobra, fica caído lá o Maciel, Grezão. Mas eu só uma jogada de 1-2, né, jogada tabelada ali, acho que foi um lance normal, dividida, tranquila. E como eu disse, o Salão agora ele vai entrar o 16 e o 17, vamos ver quem vai sair, mas tem que colocar vitalidade, tem que colocar gente no meio, para poder fechar um pouco mais e sair na boa. Se sair, saindo Eliseu e quem? Eduardo, né? Olha lá, o Jefferson tá na bola. Se o time sair mais, ele é capaz de tomar mais gol, mas se sair de qualquer jeito, ele já tem que pensar na classificação agora. Saldo de gol conta muito. Saiu jogando lá em cima, quem tá com a bola é o Eliseu joga na frente, agora quem tá com a bola é o Joelson muito apagado nesse segundo tempo, o Joelson na bola, na marcação dele tem 2, olha só, rasga de lá e pega no árbitro, o Ricardo rasgou, pegou no árbitro, a bola ficou no meio de campo, vai dar prosseguimento ali o juiz.
34 minutos aqui desse segundo tempo, Guarani 2, Salão 0, tá saindo ali o jogador Eric, vai entrar o 11, é o Tim de Arnaldo, Anderson Francisco, e vai sair o Ricardo, vai entrar o volantão Miliano Dionísio, carequinha Dionísio, saindo o Ricardo. Ricardo já jogando muita bola nesses últimos 2 jogos, sendo aí o Pitbull. Lembrando que o Ricardo tá amarelado e também o Eric tá amarelado. Pode ser também por isso que mexeu, né, Guerezão? Assim, é uma das opções, né? Mas um jogo pegado, eles devem estar cansados também. E Dionísio joga muito bem naquela posição, jogador muito forte. E está bem servido o time do Guarani nas suas substituições. Olha só, quem tá na bola é o Erasmin domina, procura um, procura outro, ganhou, vai tocar, tocou para o 16, que acabou de entrar, já vou lembrar o nome dele, Maciel tá na bola, Maciel tira essa bola, sobra pro 7, o Jefferson, que não fica com a bola, sobra agora com o Hernando, que toca para trás para o Valdeir levanta a cabeça, já viu lá em cima o Guilherme toca para trás, o Carlos, falta do Anderson, que vai tomar amarelo no seu primeiro lance, viu? Amarelou pro Anderson Francisco, é o Jim de Arnaldo. Tem falta lá, falta que favorece a equipe do Salão, e o Guarani vencendo aí, vai fazendo 6 pontos nesse grupo, 2 jogos, 2 vitórias, se mantendo aí com 100% de aproveitamento. A bola saiu jogando rápido, bateu de fora da área, tira o César, gigante o César nessa zaga. Olha só o Anderson, o time nesse momento recuado ali, o Guarani jogou lá pra frente, tem desvio, vai sobrar com 11, Erasmin, bateu, é gol! Gol! Na marca dos 36 minutos do segundo tempo, uma bola desviada, onde deixa o Erasmin em condições, só ele e o goleiro, ele dá só um tapinha de lado, e nesse momento o placar mostra, Guarani tem 2, o Salão tem 1, Grezão. Maílson, realmente uma bola despretensiosa, um chutão daqui da zaga, porém, vale destacar que eu acho que o lateral esquerdo cochilou, viu, Maílson? Acho que o Thiaguinho, que é o 16, né? Ele cochilou, ele estava mal posicionado e foi onde o Erasmin, né? Ele aproveitou o espaço vazio e aí saiu livrinho na cara do gol. Erro de marcação aí do Thiaguinho, que avançou e deixou o espaço aí. Olha só, Mateuzinho vai sair na cara do gol! Muito bem o goleiro Wellington. E aí, Maílson, eu acredito que as substituições aí, o pessoal entra frio, lógico. Mas as substituições do time do Guarani aí, parece que o time deu uma desarrumada, Maílson. Olha o posicionamento nesse momento do campo, ó. Você tem 2, 4, 6, 7 jogadores aglomerados ali e um buraco e 3 jogadores na frente. Então, eu não sei se é o entrosamento ou por causa das substituições. Então, deu meio que uma desorganizada o time do Guarani nesse momento do gol. E agora, né? Vamos ver se eles conseguem organizar aí desse momento pra frente do jogo. O time do Salão tá guerreiro, tá brigando. Agarrou o Thiaguinho, número 16. O 16 é o Dernivaldo, ele acabou de entrar. Vamos lá, o César tá na bola e o jogo agora ficou perigoso, Gré. 2-0, a gente pensou que tava definido, aí o Salão vai lá e faz um gol, faltando aí 7 minutos pelo tempo normal. Você acredita aí no empate, Gré? Então, mas essa questão aí é o seguinte, são as substituições. Se o pessoal vai entrar no ritmo do jogo, como eu disse, tá um jogo pegado, tá um jogo disputado, e se o pessoal realmente vai entrar, porque o Salão também tem jogadores rápidos aqui na frente, né? O Maciel, rapaz, deu 2 lambretas, chaleira, como que quiser falar. Olha, o Dinho dominou bonito, o Dinho viu passando aqui embaixo o 10, o Luan tá doido pra fazer o seu gol. O Luan tocou de novo lá no meio para o Jefferson, bateu de fora da área!
Que defesa do goleiro Wellington. Muito bem no chute ali o Jefferson, quase pegando ali despercebido o goleirão Wellington, Gré. Isso, mas um grande chute, porém Mateuzinho estava entrando livrinho lá na ponta. Eu acho que se ele joga com o Mateuzinho, ele estava mais próximo, já estava ali esperando para poder guardar. Mas foi um grande chute sim, e também uma grande defesa do goleiro. Qual é o nome do goleiro? Wellington. Vamos lá pro replay do gol do Salão, Grezão? Olha, lançou. Opa, vamos lá, joga pra gente, ó. Corta, aí. Lançou aqui o zagueiro, acho que é o Thiago, joga. Vai ter um desvio de cabeça do... Eu tenho que descobrir, eu tenho que olhar quem desviou essa bola, mas foi o Dernivaldo. Ele desvia e deixa o Erasmin em condições. E como você falou, o Thiaguinho não acreditava que isso poderia acontecer e não marca esse jogador, o Erasmin. Nesse momento tinha jogador caído em campo. Você acredita que realmente está sentindo ali o Michael, eu acredito? Ou é aquela cerinha para segurar esse resultado? Final de jogo só tem fé, né, Maílson? Olha só na bola, o Mateuzinho jogou no chuveirinho. Quem tira de lá o Valdeir tá na bola, chegou também. Agora sobra com o Maciel. Epa, eu tô esquecendo, chama no chat. Pra você do chat, quem foi o melhor em campo? Nós temos 5 minutos pra vocês do chat votar e dizer, na opinião de vocês, quem foi o melhor. Tem que dar a opinião de vocês. Quem foi o melhor em campo, na opinião de vocês? O chat tá meio parado aqui, viu? Mas já tem um tempinho que o pessoal comentou aqui. Ainda tá 1-0 pro Corinthians. Tá Darlete aqui, bora Guarani. Colocou o Salão no bolso, mas eu acho que foi antes do gol, hein, Maílson? O André Souza, bora meu time, bora Guarani. A torcida do Guarani tá ativa aqui no chat, Maílson. Vamos lá agora, tem galera. Bola perigosa, o Valdeir vai fazer chuveirinho, jogou. Quem subiu? Subiu 2, subiu 3, alguém caiu ali, foi o Hernando. Vai sair jogando lá o número 3, sou o César. Jogou aqui no meio pra ninguém. Não tem ninguém no meio, o time todo recuado do Guarani. O Guarani vencendo aí, recua para manter esse placar de 2-1, que são 3 pontos valiosíssimos. Alô, pessoal de casa, responde o melhor em campo, pessoal. Eu quero saber para vocês, melhor em campo. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Eu tenho a minha opinião. Minha opinião eu tenho, já vou dar minha opinião para vocês. Vamos lá, gente. Já começou aqui, né? Luan do Guarani, Maciel, Luan de novo. O pessoal já começou aqui a dar sua opinião aqui sobre o melhor jogador, né? E agora realmente, mas destaca o time do Guarani recuou, Maílson. Recuou completamente. O Mateuzinho agora que virou centroavante. Depois que saiu o Eric aí, deu uma mudada no estilo de jogo, né, Grazão? Não, realmente, porque o Eric, ele é um jogador muito habilidoso, mas uma característica importante é que ele sabe segurar a bola, Maílson. Então, uma ligação direta ele consegue. Olha o gol. Olha só, chutou, tem desvio e tem jogador caído de novo ali do Guarani, viu? Tem um jogador caído, era o Maciel. O Maciel apanhou demais nesse jogo também, viu? Realmente, apanhou muito jogo trucado. Ele não tem um porte físico assim. Os jogadores do Salão são bem fortes. E ele sofreu bastante nessa partida, Maílson. Olha só, jogou essa bola na área, tem bola, perigo. Quem tá na ela é o Thiaguinho. Ele chutou, entrou com vontade. Esse o Carlos tá jogando demais. Quem tá na bola é o Thiaguinho. Pessoal, volta aí. A maioria do chat tá botando pra quem aqui? Dá uma lida rapidinho. Olha só, o Jefferson ficou com a bola. Vai colocar velocidade. Isso ele tem de sobra. Não passou e jogou de novo lá pro número 11, o Anderson Francisco. Na marcação dele tá o Guilherme. Olha só, o Anderson domina. Olha pra trás, procura alguém. Não sei se acha, não acha. Achou. Tocou pro número 7, o Jefferson. Na marcação chegou o 16. Tirou. Rasga de lá as dagas do Salão. Antecipou o Michael, não antecipou certo. Chegou o Maciel, tentou roubar, sobrou. Vai sair, impedimento marcado. Maílson, tem que voltar o lance aí. Bem ajustado, viu? Salão agora ligou. A turbina tá com tudo. Eu quero aí ver os comentários. A maioria dos comentários voltando no Luan. Eu não sei se todo mundo concorda aqui. E tá caído ali o Maciel mais uma vez. Realmente, Maílson, a maioria aqui escolhendo Luan como melhor jogador. Eu tô vendo um vai Corinthians aqui, mas será, Maílson, que teve essa sorte grande?
Vamos lá, quem tá com a bola agora é o César jogou essa bola pra frente, quem tá na bola é o Mateuzinho, chegou lá o Guilherme com o peito, rouba essa bola, mas ela não sai, ou melhor, ela sai, é lateral para a equipe do Guarani, tira aqui do chat, joga a tela principal pra gente, que eu já vou pedir a opinião dos meus comentaristas, galera do iFoot, 44 minutos, alô Everton B, pra você o melhor em campo, sem delongas. Aí eu sou o meu destaque hoje, vai ser pro Luan do Guarani. Olha só, o Everton voltando pro Luan, eu não sei, eu quero ouvir a sua opinião, Raí. Mas eu acho que foi um jogo meio truncado, mas hoje meu voto vai ser no Maciel. Eu acho que ele conseguiu controlar esse meio campo aí e eu vou votar nele. Beleza, eu vou perguntar pro Brocador, já volto pro Gré, 1 minuto. A bola continua rolando pra você, Brocador, melhor em campo. Jefferson do Guarani, número 7. O Brocador tá votando pro Jefferson, então até agora tem voto pro Luan, tem voto pro Maciel e tem voto pro Jefferson. Alô, Grezão, pra quem você vota como melhor da partida, meu comentarista? Realmente, mas como eu falei, é um jogo truncado, mas quem buscou organizar o time, buscou os lançamentos, bola parada, jogadas de gol, realmente foi o Luan. Também eu concordo aí com a maioria da galera. Meu voto vai para Luan. Então pode descer, Grezão, vai lá, já estamos 45, já vai levantar os acréscimos. Eu vou votar, sabe pra quem? O César. Achei que ele jogou demais na zaga, mas o Luan vence com 3 votos, 2 da cabine e 1 da torcida, você pode chamar o Luan depois lá. E o placar tá ficando aí, Guarani 2, Salão 1, mas tem jogo, olha só, ele acabou de entrar, ele é veloz, olha só o César Pitbull, acabei de falar do César, tá jogando demais o César. Olha só, saiu, quem tá na bola é o Maciel não chega, chegou lá pro Erasmin, o jogo fica frenético no final, rasga lá o Maciel, Dionísio também rasga, é jogo, é valendo 3 pontos, é campeonato, bola pro mato, muita vontade ali, o César, o Maciel tá caído com câimbras, machucou, o juizão tá olhando, vai prestar atendimento e o craque da partida, 5 minutos de acréscimos, vai ser acrescido ali pelo árbitro, vai sair alguém e vai entrar outra pessoa. Quem é que sai? Vamos ver quem é que vai sair, parece que vai sair. Deixa eu dar uma observada, quem é que sai? Sai ele mesmo, vai sair o cabeça pensante Luan, ele que foi eleito aí pela galera, joga no chat pra mim, Raí, pela galera do chat, o melhor na partida, buscou o jogo, participou, deu mais uma assistência e a maioria votou no Luan, Érica Bandeira votou no Luan, o Rodrigo Loinho Luan, o Wellington votando do Luan também. Eu sei, muitos votos pro Luan. O L10 chamado, o Matheus Fernandes também vota pro Luan. Alô, Matheus Fernandes! Aquele abraço aqui do Maílson Lopes. E aí, Maílson, ok? Tudo Tranquilo. certo? Pronto, assim que acabar o jogo, a gente já tá aqui em campo, pegando aqui os últimos lances aqui desse jogo aqui disputado, esse jogo animado aqui no final. Exatamente, Grezão. Grezão falou tudo, jogo disputado, jogo animado. Quem tá com a bola agora é o Salão e eu também tô animado. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Jogou, tentou dominar, não dominou, chegou o Maciel. O Erasmin não fez falta, segundo o juiz. Vai sobrar pro número 14, Roberto, que vai lançar lá na frente pro Mateuzinho, não, sobrou pro Jefferson. O Jefferson agora tá correndo com a bola, tocou pro Mateuzinho e o árbitro lá em cima marca impedimento, viu? Demorou pra tocar, na minha opinião. Agora o Edivan, nada a ver uma coisa de carro, exatamente. Falta do Edivan no... Deixa eu observar quem é que tá caído ali. É o Jefferson, ele mesmo. Falta do Edivan no Jefferson. E nesse momento o Guarani quer isso mesmo. Segurar o jogo o máximo que puder para garantir esses 3 pontos aí que é valioso demais. Um jogo bem truncado. Alô, Matheus Fernandes, meu diretor. Tamo junto. Aquele abraço. Vamos que vamos, falta aí 2 minutos para o final do jogo. Lançou lá na frente o César, quem tá na bola, cabeceou, não cabeceou, a bola sai lá em cima, tá com a zaga do Salão, chegou o Mateuzinho, incomodou o Mateuzinho, vamos ver, recuou pro goleiro no escuro, é perigoso, o goleiro domina, vai procurar alguém, saiu jogando lá em cima com o Carlos joga aqui no meio com o Hernando, que entrou nesse segundo tempo, tá descansado. Toca lá em cima pro lateral esquerdo, o Guilherme com a bola, toca pro Hernando, o Hernando levanta a cabeça, toca pro número 10, o Edivan tá na bola, lança lá em cima, cadê a cobertura? Quem tá lá em cima junto com o Nilton é o número 2, chamou no X1, fintou 1, fintou 2, na verdade é o 2, não, é o César,
É ele? Não, é o Maicon. Monstro esse Maicon. Agora quem tá na bola é o Jefferson, negão. Número 7. Muito bom de bola também. Quem tá na bola agora é o Jefferson. E agora jogou lá em cima. Pra quem? Pro Mateuzinho. Se colocar a velocidade é perigo. O homem corre muito. É o Mateuzinho? Não, é o Jefferson. O Jefferson tá na bola. O Mateuzinho movimenta, aproxima, chamou no X1 e erra lá o domínio. Abre aqui pra mim. 48 minutos. Foi a bola? E a bola volta a rolar, o juizão olha pro relógio, tá se aproximando do centro. A bola sobra com o Jefferson vem na bola, chegou ali rasgando, não ficou. Olha só que bola perigosa do Jefferson pro Thiaguinho, jogou no segundo pau, vai sobrar pro número 11, bateu, pega o goleiro Wellington. E tem tiro de meta, o César cabeceou pra frente, sobrou no meio do campo o Edivan lançou, tava impedido ali, mas o velho não marca e não marca nada. O juiz marcou falta, sendo que o jogador tava impedido. Eu vi um erro grotesco ali agora, viu? É o último lance do jogo, é falta perigosa. E o César tá expulso, tá saindo de campo ali o César, numa jogada onde o Erasmin estava impedido, o juiz... Olha só, quem tá com a bola, jogou direto, tem desvio, onde essa bola vai sobrar, deixa eu observar, sobrou aqui embaixo com o Jefferson, ganhou, vai jogar pra frente, jogou, final de jogo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, o Guarani mais uma vez sai vencedor, e agora... O Grezão vai procurar ali o melhor em campo pela torcida, foi o Luan. Maílson, pode ir aqui, Maílson? Vai na fé. Ok? Então deixa eu identificar aqui o jogador Luan, que foi aí o escolhido o melhor jogador da partida. Luan, beleza? Chega aqui, meu querido. Parabéns, antes de mais nada, pela partida. Você foi escolhido aí como melhor jogador, tanto pelo pessoal da internet, a equipe da Web TV L10. O que você tem a dizer dessa partida e, consequentemente, para o resto do campeonato aí, tanto você da sua participação, como também da participação da equipe do Guarani aí? Primeiramente, obrigado aí a galera que me escolheu como melhor. Feliz aí pelos 3 pontos. Jogo difícil. E é isso que tem pela frente, só jogo difícil, o grupo da gente é difícil. Mas Deus quiser, vamos conseguir chegar até essa final aí e levar mais um ano. Pronto, então, parabéns pela partida, parabéns à equipe do Guarani. Vamos encostar aqui perto da foto. Então é isso, Maílson. Nosso amigo já fez a sua participação aqui. Fique com Deus, tudo de bom aí. Valeu, Grezão, valeu a todos, muito obrigado. Valeu, Web TV, valeu, telespectadores. Até semana que vem, se Deus quiser.